E aí, Bandeira? Grande Ricardo, tudo bem? Tá, Como é que você está? tá Aqui é a sentindo falta Márcia, da terra? Ricardo. Oi, tudo bom? Como é o seu nome? É verdade, Lagoa. Márcia. Lembrei daquela música do Gabriel Pensador com o Lulu Santos. Ele pergunta se o astronauta tá sentindo Qual? falta da Terra. Conhece, não? Ah, qual é? Eu estou tentando lembrar, mas eu conheço. Eu gosto muito do Esse Gabriel. fundo é bom, Gosto esse muito das fundo é músicas bom. dele. Tá em órbita, Bandeira. Você tem que ver, Fabrício, que no meio da palestra o Bandeira começa a se mexer devagar assim, ó. Aí fica todo mundo. Não sei se ele combinou hoje com a pessoa que tá assistindo Muito com bom. ele hoje. E aí, Patrícia? Tudo bom? Estamos vendo rostos novos hoje aqui. Ô, Fabrício, a gente o Fabrício e Diego que entrou agora, né? A gente está Isso, gravando. O Vinícius disse que já tinha pedido a autorização de vocês. Toda a sim. palestra pública gratuita que a gente grava aqui, que não tem nenhum dado sensível, e os palestrantes nos autorizam, a gente coloca no nosso canal do YouTube agora, da BNRJ, porque aí quem não pôde vir assistir, depois assiste lá no YouTube, e às vezes até pessoas que nem sabiam da palestra, que nem tem nada a ver com a BNI, vai somando visualização ali e vai vendo o que foi Com falado. certeza, com certeza. Para a gente não tem problema não, pelo contrário. Então, Tranquilo, tudo jóia. acredito que para o Diego também não, mas para a gente é até bom. Isso aí, sem problema, Então, pode ficar à beleza. vontade. Então já estamos gravando. A gente tem uma política aqui na BNI para incentivar a pontualidade da galera, de marcar às 17 e começar às 17h05. Então vocês podem começar introduzindo e tal, que é para o pessoal ir pegando o hábito de chegar na hora. Então eu queria, Vinícius, quer dar uma palavrinha aí, agradecer É, os. eu vou só dar uma palavrinha rápida mesmo, assim, eu queria agradecer ao Diego e ao Fabrício, né, porque é importante a gente ter parceiros, assim, direcionados, principalmente na área imobiliária, né, a gente acabei de voltar agora de um evento no centro e tem a falar, né, e aí eu queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que a Bolsa está de braços abertos aí para poder receber tanto novos associados, quanto parceiros estratégicos do mercado, né? E, bom, desejar boa palestra, né? Eu vou ver depois gravado, com certeza, porque, Diego, eu ganhei 40% de desconto no teu programa, lá no evento que eu palestrei lá em Araruama. Então, a gente vai precisar Legal. conversar. O Raí é seu cliente, né? Raí é nosso diretor também. Show, E show. então eu vou precisar bater um papo com você depois. Mas eu tenho reunião agora de diretoria, não vou poder ficar, mas eu agradeço muito a vocês pela parceria. Fabrício estende os agradecimentos também para a Vanessa. E a gente nos mantemos aí sempre unidos e juntos, que eu acho que é o que mais importa, né? Eu Com agradeço muito por certeza. vocês estarem aqui e por esse tempo também de cada um de vocês, tanto associado quanto não associado. Tá bom? Obrigado, gente. Tá Valeu, ótimo, Ricardo. Vinícius. Toca aí, Abraço, querido. Obrigado a Vinícius. Obrigado, você. viu? Tchau, tchau. Então a gente pode começar. Qual de vocês dois que Bom, começaria falando aí, introduzindo o é, tema? eu já mais ou menos alinhei com o Diego aí essa questão. Obviamente ele está super ele pode ficar super à vontade também, porque a vistoria, que é o tema que ele vai entrar, tem muita sinergia com o seguro, né? Então a gente pode ir voleando aí sem problema nenhum. Mas vou dar uma introdução rápida aí também. E, Diego, fica à vontade aí também, a hora que você quiser fazer um parênteses, isso aí, sem Beleza, problema nenhum. beleza. Show. Bom, pessoal, meu nome é Fabrício Esteves, tenho 33 anos, estou graduando em Comunicação e Marketing, fiz arquitetura também, mas não acabei não seguindo. Sou do mercado imobiliário há 10 anos, já completei esse ano que vem faço 11, atuando diretamente na O2 Seguros, que é uma empresa que nasceu em 2014, já com a especificidade no mercado imobiliário. A gente
fomenta cada vez mais os seguros voltados para esse mercado. A gente faz outros também, mas com ênfase no mercado imobiliário onde é o berço da O2, digamos assim. Quero parabenizar e agradecer aí a oportunidade da BNI por essa oportunidade. É sempre bom a gente estar falando sobre esse assunto, está sempre cada vez mais fomentando as garantias do mercado, as estratégias de venda, a jornada da locação, principalmente vocês, corretores de imóveis, que são as pessoas que são fundamentais para isso acontecer. A gente sempre fala muito disso. A intermediação, né, da relação entre proprietário e inquilino, a parceria com o corretor de seguros, uma empresa séria como a Pleno de vistorias, esse conglomerado faz com que esse ecossistema funcione super bem e vocês são extremamente importantes para isso, tá? Então vamos lá. A O2 Seguros é uma corretora que ela é especialista no mercado imobiliário, como eu falei, e a gente tem 3 produtos que a gente considera como pilar para fomentar aí a locação. Muitos de vocês com certeza já conhecem esses produtos. Eu vou dar só uma pincelada do que significa e como para poder, caso tenhamos aqui corretores que estão iniciando, já ficar mais fresco a informação. Então, a gente trabalha hoje com seguro fiança, que se não for a melhor, é uma das melhores garantias, nós consideramos a melhor garantia do mercado de locação. Título de capitalização e o seguro incêndio, que muita gente fala seguro patrimonial, seguro incêndio, seguro residencial ou seguro empresarial também, é tudo a mesma coisa. E é um seguro que é previsto pela lei do inquilinato, obrigatório a contratação e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho no final sobre esse produto. Então, o que é o seguro fiança? O seguro fiança nada mais é do que você contratar, o inquilino, no caso, pagar para uma seguradora ser a fiadora do contrato de locação. Automaticamente, esse valor que é pago, ele é proporcional ao perfil de crédito daquele pretendente ou daqueles pretendentes, e esse valor ele é pago em função da seguradora disponibilizar um valor de crédito para que, caso haja uma inadimplência, essa seguradora arque com esse débito e futuramente negocie com o inquilino o que ela acabou indenizando. Então, resumidamente, o seguro fiança ele funciona dessa maneira. A gente tem um pretendente à locação, onde ele é analisado pela seguradora para saber se a seguradora vai aceitá-lo ou não, em função do perfil financeiro dele, e posteriormente, sendo aceito, ela passa a ser a fiadora desse contrato de locação. E aí, havendo a inadimplência, e tem as regrinhas de quanto tempo de inadimplência para se abrir o sinistro e tudo mais, que também não vou entrar muito nesse detalhe para não estender aqui muito tempo. Então, a partir do momento que a seguradora ela garante aquele contrato de locação, durante todo aquele tempo, existe uma seguradora ali suprindo a necessidade da possibilidade de uma inadimplência. Havendo essa inadimplência, a seguradora vai indenizar o proprietário e ou administradora, com os débitos ali declarados pelo proprietário, pelo seu representante legal, e, em paralelo, a seguradora vai fazer toda a parte jurídica de cobrança amigável, de possível despejo, de cobrança acumulada com despejo, enfim. Então, o proprietário, na sua posição, ele tem o privilégio, o comodismo, digamos assim, de não ter uma inadimplência que vire uma bola de neve ao longo do tempo. Ele, no máximo, vai ficar 1, 2 meses aí com o aluguel em aberto, a partir daí a seguradora vai vir indenizando, e, em paralelo, vai vir cobrar o inquilino para que a locação continue ou que ela seja rescindida através de uma entrega de chaves amigável ou até mesmo uma ação de despejo. Então, resumidamente, seguro fiança, o inquilino paga um valor mensal, né, ou à vista, enfim, para a seguradora, através de uma corretora de seguros, que no caso seria a O2, e no final dessa locação, ele não revê esse valor. É como se fosse um seguro de automóvel. Essa dúvida é muito comum. Então, o seguro de automóvel você paga, se você sinistrar, bater com o carro, a seguradora indeniza teu patrimônio. É mais ou menos no mesmo sentido. No caso, ela não indeniza ao inquilino, indeniza ao proprietário. E, em função de você precisar de um fiador, você paga essa taxa. É mais ou menos esse o raciocínio do seguro fiança. E comparando, vamos falar agora rapidamente do título de capitalização. O que é o título de capitalização? Comparando ele com a caução pela lei do inquilinato, são 3 meses de aluguel, não pode ser mais, não pode ser menos. Obviamente que isso teoricamente tem que ser 3, né? Mas a gente sabe que na negociação vão 2, vão 3, vão 2,5, enfim.
E pela lei também teria que ter uma conta poupança conjunta entre as partes para que aquele dinheiro fique rendendo a taxa lá da poupança e no final aquele valor retorna para o inquilino, mas a gente sabe que isso também não acontece. Então, comparando o título de capitalização com a caução, o título você tem uma livre negociação. Então, você pode negociar com o inquilino quantas vezes o valor da locação você vai pedir em garantia. Então, você pode pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 vezes o valor do aluguel mais encargos. Obviamente que a gente sempre orienta, quando for fazer essa negociação, já levar em consideração aluguel e encargos. É uma utopia você falar, eu fiz 5 vezes o aluguel, mas e o condomínio? Então, esses 5 acabam indo para 2, porque quando você coloca o condomínio IPTU, esse limite ele é deduzido. Então, você consegue fazer uma negociação aberta ali. O inquilino tem o patrimônio dele, o capital dele, administrado por uma seguradora, e aí a gente tem várias, aí a gente prioriza a BBCAP em função de atendimento e etc. E no final da locação, ele recebe esse valor integralmente de volta, atendendo ali as especificidades, né? Se ele resgatar dentro do prazo, não tiver débito, enfim. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui para eu poder ir para a parte da O2 em si, do atendimento e não é. Então, feita a negociação, o inquilino aceitou aquele valor preposto pelo proprietário, pelo corretor, né? Muitas das vezes vocês que vão estar nessa ponta aí, o valor ele é pago muitas das vezes à vista. Né? O inquilino tem que pagar, vamos supor, uma locação de R$4.000, negociou 10 vezes, 40 mil. O inquilino às vezes não vai ter esse valor à vista. Uma novidade hoje no mercado é que esse valor ele pode ser pago parcelado no cartão de crédito. Tem uns juros, porém, esses juros comparado ao seguro-fiança, ele é muito menor do que quando a gente faz essa comparação. E eu vou falar um pouco mais na frente como é que a gente apresenta isso para o inquilino. Então, beleza. O seguro-fiança paga um valor mensal, Qual é o juro? 2,5% ao mês. Qual o percentual de 2,5% ao mês, mais ou menos. 2,5%. Tá, obrigado. Nada. No final, eu posso até, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês por e-mail algumas simulações, tá? De 10 mil, 15 mil, 20 mil, pra vocês terem uma ideia. Tá bom. E pode ser parcelado em até 12 vezes. E aí eu vou entrar mais a fundo aí na questão estratégica do negócio. Então, assim, o fiança você tem um valor pago por mês pelo tempo do contrato, que é uma garantia muito superior ao título de fato. Mas o inquilino perde esse valor que ele pagou todo mês pelo tempo do contrato. O título de capitalização, quando ele é bem negociado, né, quando eu falo bem negociado, é um título que você tem que fazer 8, 9, 10 vezes. 6 a gente considera o mínimo. Abaixo disso, qualquer inadimplência considerada inadimplência, você tem que ter 1 mês de aluguel, 2 meses aí. Se você somar condomínio, se pedir 4 meses, acabou. O tempo de despejo, o Diego, que sabe muito bem, formado em direito e tudo mais, sabe que um despejo não ocorre em menos de 6 meses. Ele vai levar 9, 1 ano e por aí vai. Então, você tem que considerar, infelizmente, esse pior cenário para poder negociar e não deixar o teu cliente proprietário na mão quando a garantia for título de capitalização. Então, beleza. Estando clara essa diferença entre fiança e título de capitalização, a gente vai para as abordagens, a gente vai para a estratégia onde a O2 entra nos treinamentos e nas palestras que a gente fala bastante. Primeiro, o que a gente sugere sempre é, quando vocês captarem um proprietário, deixar claro para ele o que é seguro-fiança e o que é título de capitalização. Porque muitas das vezes a gente atende os proprietários também, participa de reuniões para ajudar os corretores e as imobiliárias a convencer eles às garantias, porque tem proprietário que fala que não aceita nem seguro-fiança, só aceita fiador. Então é visível que ele não conhece o produto. Enfim, deixa claro para ele o que é seguro-fiança e o que é título. Ele entendendo essa diferença, perguntar para ele, proprietário, você aceita título? Sim, aceito. Quantas vezes eu posso negociar com esse inquilino quando a gente for fechar um título de capitalização? Hipoteticamente, ele vai falar, só aceito o título se for 10 vezes o valor da locação. Um exemplo aqui, tá? Então, beleza. Então, você já tem um proprietário, você sabe que ele aceita seguro-fiança e ele aceita um título de 10 vezes o valor da locação. Vamos botar aqui uma locação de R$5.000 para ficar redondo só a conta aí. Então, esse proprietário, a gente sabe que ele não aceita título abaixo de 50 mil.
O que a O2 ela sempre sugere para você ter um processo otimizado, uma negociação mais fluida e não ficar aquele ping-pong, o inquilino aprovado no fiança, ele sugere título, ele vai no proprietário, o proprietário devolve e fica naquele meio tempo o inquilino já achou outro imóvel e alugou. Então, quando você sabe as garantias que são aceitas pelo proprietário, você já vai com o inquilino com as opções que ele pode escolher. Então, de que maneira? Primeiro, você inicia o processo analisando esse perfil no seguro-fiança. Por que pelo seguro-fiança? Porque ele pode ser recusado, e aí ele, através das recusas, que a O2 ela trabalha com 5 seguradores, a top de linha do mercado. Porto Seguro, Potencial, Tchu e por aí vai. A gente submete os CPFs que vocês mandam para a gente em todas elas, porque, curiosamente, e tem uma explicação para isso, às vezes a Porto Seguro vai recusar, a Potencial vai aprovar e a Tchu também vai pedir documento. Ou seja, cada uma deu um parecer diferente. Por que isso acontece? Porque naquele momento que a gente submeteu a análise de crédito. O resultado de uma pode estar menor que a outra e é uma coisa atuarial. Então, coisa de 1 minuto, um dia, o cenário muda e aí uma está aceitando mais que a outra e por aí vai. Então, para a gente tampar e tentar fechar todas as arestas possíveis, a gente submete a análise do mesmo CPF ou dois mesmos, né, dependendo de como for feito o contrato, em todas as seguradoras. E a gente devolve para vocês. Ó, a Porto aprovou o valor, a Potencial recusou, e aí vem lá um documento em PDF com todos os resultados ao mesmo tempo ali. A partir daí, lembrando que a gente negociou com o proprietário, ele falou que aceitava 50 mil em título. Então você vai pegar o resultado do seguro-fiança e vai sentar com o teu inquilino e vai falar assim, ó, você foi aprovado no seguro-fiança, deu, sei lá, vou botar aqui 4 mil a locação, vou botar R$ 500 por mês, uma média também hipotética aí. E o inquilino, ele sabendo que ele vai fazer conta, ele vai falar assim, então tá, então ou eu pago R$ 500 por mês, que isso no final do meu contrato vai dar 15 mil, ou eu pago 50 mil em título. A gente olhando assim, fala assim, nossa, mas é uma discrepância bizarra, sim. Porém, a gente já viu situações, isso é muito comum, do inquilino, ele vai fazer o seguinte, a pessoa que de fato tem esse perfil. Por isso que eu falo assim, deixa a opção para ele, que você já sabe que o proprietário aceita, então não tem risco dele escolher um ou outro, e deixa ele escolher. A partir do momento em que ele olha e fala assim, pô, eu vou ter que me descapitalizar em 50 mil reais e pagar à vista um título, eu prefiro pegar esse valor, deixar ele rendendo e pagar o seguro-fiança. O rendimento dos meus 50 mil, tem perfil de investidor por aí que a gente não sabe, tem gente que faz, eu já atendi gente que faz essa conta mesmo. Então eu não vou pegar 50 mil e aplicar ali, porque eu vou ter que tirar de um fundo meu, então eu pego o rendimento desses 50 e pago seguro-fiança. Como também já vi situações ao contrário, do inquilino fala assim, não vou pagar, vou perder 15 mil ao longo dos 30 meses, eu prefiro tirar 50 mil de uma aplicação minha que está lá parada mesmo, eu pago esse título e no final eu resgato ele integralmente. Então, o importante é deixar sempre claro para o proprietário a diferença das garantias. Só dando mais uma pincelada aqui, o seguro-fiança, ele garante, é melhor, infinitamente melhor para o proprietário, por conta das garantias que ela contempla. Porém, um título de capitalização bem negociado, nesse exemplo que eu dei, 10 vezes o valor da locação, você começa a nichar mais os seus locatários. Não vai ser qualquer locatário que vai atender a demanda de 50 mil. A pessoa que pagar um título de 50 mil geralmente é uma pessoa capitalizada, ela tem um perfil financeiramente organizado. Então, a estatística diz que o título de negociação, o título de capitalização bem negociado, porque se você negocia muito abaixo, você está excluindo tudo isso que eu estou falando. Nichar o público mesmo, aquele título de 8, 6 para cima, você começa a nichar o público. Então, você pega perfis de pessoas que, geralmente, eu não posso generalizar, né? São pessoas capitalizadas, têm uma vida financeira organizada. Então, a inadimplência para títulos acima de 6, 8 vezes, ela é muito menor do que no seguro-fiança. E olha que curiosidade. Porque no seguro-fiança, muitas das vezes, a pessoa paga já falando assim, pô, essa é a cultura do brasileiro na questão do seguro, né? Eu pago e não uso. Mas o seguro é justamente você paga para não usar mesmo. Ninguém quer pagar um seguro de vida e sinistrar na pólice de seguro de vida. Ninguém quer bater com o carro e poder utilizar. Mas a ideia é essa. Só que a gente tem uma cultura um pouco diferente e que pensa que eu pago, então eu tenho que usar, senão eu estou perdendo, né? Então o seguro-fiança tem muito essa situação. A sinistralidade dele é maior
principalmente na entrega das chaves, o inquilino vê lá a pintura interna ou vê danos ao imóvel, acha que pode sair sem pintar, que o seguro vai cobrar, vai cobrir. De fato, vai cobrir, só que ele vai ser cobrado posteriormente através da seguradora, né? E a partir do momento em que você faz esse voleio com o proprietário e deixa teu inquilino escolher, você começa a aumentar o número de conversão das suas locações com as melhores garantias do mercado, que é a segurança e título. Existem outras situações em que o inquilino ele vai ser, por exemplo, recusado em todas as seguradoras, por N motivos. A gente recebe muita pergunta disso, fala assim, mas o inquilino ele tem renda, um aluguel de R$2.000, ele ganha R$20.000, ele foi recusado no seguro. As seguradoras, geralmente, elas consultam mais de 30 órgãos de crédito ao mesmo tempo através de robôs. Então, assim, não é só renda. A gente tem que olhar renda, score do CPF, restrição financeira, comportamento financeiro, se aquela pessoa paga o cartão em dia, se ela paga atrasado. O seguro ele gira muito em torno da ciência atuarial. Então, assim, o comportamento financeiro do cliente vai fazer com que ele seja aprovado, bem aprovado ou recusado. Ele pode ser aprovado com agravo. A seguradora a Porto faz muito isso. Ela, ao invés de recusar, ela aprova, mas joga o valor do seguro lá em cima. E é isso. E ela fala, olha, para eu não recusar, eu estou te dando aqui a oportunidade de você alugar, mas 3 vezes o valor do seguro que daria normalmente. Então, esses critérios por isso que a gente sempre sugere iniciar o processo no seguro-fiança, recebe o retorno do seguro-fiança, já vê com o proprietário em paralelo se ele aceita título, para quando você mandar a proposta para o inquilino, ele vai olhar e falar, poxa, ficou caro o seguro-fiança. Tudo bem, você tem a opção do título de capitalização. E se ele mesmo assim tentar titubear ou então falar de questões financeiras, você já acende uma luz amarela, porque se ele está indo contra o seguro-fiança, foi recusado ou aprovado com agravo e não tem capital ou um cartão de crédito para pagar um seguro-fiança parcelado, você tem que acender algumas luzes, porque como é que ele vai alugar sem atender nenhuma expectativa dessa financeira? Ou seja, recusou em tudo ou aprovou com agravo, não tem cartão de crédito para pagar um título parcelado, tudo bem que ele tem que ter um limite alto, isso aí é uma outra questão, mas uma estatística diz que em torno de 40% a 50% da população brasileira tem poupança. Então, se ele não tem poupança para pagar à vista, não tem cartão de crédito para pagar o título parcelado, foi recusado em todas as seguradoras ou aprovado em apenas uma com agravo, e está querendo correr, melhor não alugar. A sinceridade é essa. A gente, por mais que tenhamos uma das melhores garantias ali no contrato, ninguém quer ter um inquilino morando num imóvel do teu cliente, causando dor de cabeça, atrasando aluguel. A seguradora vai pagar? Vai pagar, mas é uma dor de cabeça. O teu proprietário sabe que aquele inquilino que você escolheu entre aspas, ele está inadimplente. Então, a responsabilidade vai cair sempre na imobiliária e no corretor que foi e trouxe aquele inquilino para lá. Então, a gente sempre orienta no mercado. Diego, já vou te dar aí a chance, senão eu fico 3 dias falando aqui a gente sempre tenta orientar no mercado essa situação. Conheça o inquilino de vocês, vai mostrar o imóvel, conversa com ele, vai perguntando o que ele faz da vida. Porque assim, gente, eu costumo dizer muito, fazer uma comparação, até uma má comparação, mas é uma coisa que eu acho que tem muito a ver. Quando você vai alugar um carro, por exemplo, na Localiza, você já pensa, não sei se todo mundo aqui já alugou um carro numa locadora. Acredito que a maioria, pelo menos alguma vez na vida, tem alugado. Se vocês repararem a burocracia que eles fazem em relação à retirada do veículo, é impressionante. Um automóvel de R$100.000, o próprio tem que ir lá, o titular do contrato tem que ir lá. Eu falo isso por experiência própria mesmo. Eu aluguei em nome do meu pai. Meu pai, com um e-mail falando, eu autorizo meu filho a retirar, não consegui tirar sem ele ir lá. Então, se para um patrimônio de R$100.000, vamos botar R$100.000, que é a média de carro popular hoje, 70, 100 mil, tem essa burocracia, por que um patrimônio de 300, 400, 1 milhão e vai para cima, que é um imóvel, a gente tem que negligenciar essas questões? Então, assim, vai mostrar o imóvel, conversa com ele, pergunta da vida, ele é casado, se não é casado, onde trabalha, é um bate-papo, você vai conversando, e muitas das vezes aquele estelionatário 71 ali vai escorregar, e vocês, com a experiência de vocês de mercado, vai acender aquela luzinha ali. E outra coisa, a entrevista, né, que é essa
essa conversa inicial. Pedir alguns documentos também para alocação é importante, documentos básicos, documento de CNH, um RG, um comprovante de renda recente, que não existe, existe essa questão do avanço da tecnologia, a desburocratização do processo, mas não dá para a gente eliminar as fases e deixar tudo na mão do robô, porque isso aumenta, quanto mais a tecnologia avança, maior também a probabilidade de fraude, isso é inevitável. Então, você humanizando esse processo de conversar com ele, entender como é que funciona a vida dele, pedir alguma documentação ou outra, exigir que o locatário no contrato vá lá com o documento retirar as chaves, você vai evitando que as fraudes ocorram. Então, e para finalizar essa questão, é muito importante, e justamente por isso que o Diego está aí, um laudo de vistoria bem feito. Né? Quando a gente pega muito caso, mas muito caso de sinistro na O2, principalmente quando é seguro-fiança, o título não acontece muito isso, não. Mas quando é seguro-fiança de danos ao imóvel e pintura interna, que quando a gente vai olhar, a gente vai fazer uma auditoria no processo, enfim, a gente faz isso para saber se a seguradora está errada, acontece também, do analista errar. E a gente, 90% dos casos que a gente pega, o laudo de vistoria inicial não tem o bem inteiro ou intacto, ou em bom estado, em ótimo estado, ou pintado, quando comparado ao final. Simplesmente ele não existe. Então, assim, a janela está trincada. Mas no laudo inicial a janela está inteira? Não tem a janela. Então, assim, não tem como a seguradora indenizar algo que ela não vai poder cobrar do inquilino depois. Tudo que ela indeniza, ela tem que ter respaldo jurídico ou documental para poder cobrar desse inquilino juridicamente depois. Essa a conta que funciona. Então, a pintura, se a pintura está nova, ela vai indenizar, e a pintura no laudo final não está nova, ela vai indenizar. Se a pintura está nova com manchas, não é pintura nova. Então, assim, e também não dá para acontecer o seguinte, a pintura está em bom estado, coloca a pintura nova e deixa o inquilino contestar, isso dá problema, porque simplesmente ele pode assinar ali sem ver e depois de entrar com uma ação falando assim, não, enfim, você já assinou, mas a tua dor de cabeça já está inserida ali, porque pode ter uma questão de má fé e etc e tal. Então, gente, é basicamente isso. A O2 ela entra muito no suporte aos corretores e às imobiliárias nesse sentido das garantias locatícias e outros produtos também. No atendimento ao locatário, no atendimento ao locador, a gente tem um sistema próprio para vocês utilizarem e a análise de seguro-fiança ela é feita em segundos no residencial. Você bota os dados ali em alguns minutos, segundos, dependendo do valor do aluguel e tudo mais, a resposta vem. O título de capitalização a gente emite em 24 horas a confirmação do pagamento, mesmo sendo parcelado no cartão. Então, as facilidades elas são muitas e a gente está sempre à disposição aí para poder assessorar vocês nesse mercado e atendê-los da melhor forma possível. Beleza? Diego, a bola está contigo agora aí, fica à vontade, espero que eu não tenha me estendido aí. Fabrício e Diego, eu queria sugerir da gente abrir uma rodada de perguntas e dúvidas antes de mudar o tema, né? Para o Diego, pode ser? Ótimo, bem lembrado, bem lembrado. Então, quem quiser perguntar, o pessoal já sabe como levantar a mão. Eu levantei aqui para fazer perguntas, a gente vai rodando. Ô Fabrício, eu sou provavelmente aqui entre os presentes o corretor com menos experiência. Né? Eu sou corretor só há 3 anos e eu trabalhava só venda, nunca trabalhei locação. Comecei agora a trabalhar locação, fiz 2 locações, comecei a administrar agora, então sou um pouco cru. O título de capitalização, ele é como se fosse um depósito calção, só que podendo ser mais de 3 meses, porque é para a seguradora e não para o locador? Eu comparei com a calção na questão assim mais ideológica da coisa, mas assim o título ele pode ser, ele é bem mais flexível na negociação. Você pode fazer de uma vez o aluguel ou uma vez o valor da locação até 12, 13, 14. O que define esse múltiplo aí? A gente tem, para fazer essa conta e chegar nesse consenso, a gente tem que considerar várias questões aí. Primeiro, né, o perfil do locatário. Se for, a gente vai, quando vai fazer aquela análise interna da imobiliária, considerando também o retorno do seguro-fiança, que é um respaldo também muito importante, o cenário que vem do seguro.
por exemplo, só uma comparação rápida, se ele for aprovado em todas e o valor que a seguradora precificou for muito parecido e dentro da média, o cara tem um perfil muito bom. Porque todas as seguradoras, quando eu falo todas, a gente trabalha com 4 ou 5, agora eu não me recordo, acho que são 5. E são as maiores da América Latina. Então, assim, se todas elas aprovaram, e elas não têm ligações, assim, elas consultam órgãos parecidos, mas cada uma tem um atuarial diferente. E precificou na mesma média, e abaixo da média, muitas das vezes, o cara tem um perfil muito bom. E aí você vai para a análise do capitalização, porque a seguradora não faz análise. Se você quiser contratar um título para uma pessoa aí que está toda negativada, você vai conseguir contratar. Ela não tem ela não intervém nessa questão igual no seguro fiança, porque quem está botando capital é o inquilino. No seguro fiança, quem está botando capital é a seguradora. Então, a seguradora não vai negar você se você tiver uma restrição no caso de título. Mas Eu respondendo entendi, mas é que assim, a lei do inquilinato proíbe que o locador exija uma caução de mais do que 3 aluguéis. E Sim, isso hoje ficou inviável, ninguém quer aceitar isso porque o despejo demora mais do que 3 aluguéis. Então, exato. você sabe que Uhum. você vai estar protegido por um tempo que não é o suficiente. E aí eu percebi o título de capitalização como uma solução para a caução. Digamos, você pode exigir 12 meses, mas em vez de o locatário depositar na sua conta poupança para ficar paradinho ali, ele vai depositar para a seguradora, para a O2, e aí você vai poder, muito entre aspas, né, bypassar a lei do inquilinato, porque não é o locador que está exigindo a caução, na verdade é uma garantia com título de capitalização. Seria mais ou menos isso ou eu Isso. entendi alguma parte Não, meio torto, é então? exatamente isso. O título de capitalização ele não entra como uma garantia calção, entendeu? Ah, Ele é bem parecido porque a gente parecido, calciona aquele capital no contrato. Não deixa de ser. Aí o Wilson Martins fala muito também sobre isso. Não deixa de ser uma calção, e uma calção de um ativo, porque é um patrimônio do inquilino que está calcionado ao contrato. Mas não é a garantia calção explicitamente que está prevista na lei do inquilinato, que limita 3 vezes o valor do aluguel. É título de capitalização mesmo, é como se fosse uma calção fiduciária, né? É um capital, é um entendi. patrimônio dado como garantia, né? E aí, em caso de falta de pagamento do locatário, Então, isso no até. caso do título, Perdão, pode terminar aí. no caso do título de capitalização, é o locatário que é total responsável por quanto tempo ele vai esperar até ele ir às vias judiciais e tal, ou a seguradora tem algum papel? A seguradora faz. Eu acabei não falando sobre isso, até foi uma boa pergunta. Então, no título de capitalização acima de 6 mil reais, ou 6 vezes o valor do aluguel, 6 vezes ou 6 mil, a seguradora dá assistência jurídica ao proprietário. Eu sei. Então, assim, o que é a assistência jurídica? Ela vai entrar com a cobrança 15 dias a partir do atraso, 15 dias. É bem diferente do seguro fiança nesse sentido. Eu acho até mais efetivo, porque você evita Mais que haja rápido, uma né? inadimplência constitucional. Exato. Você já age ali digamos que no calor da emoção. Então, assim, com 15 dias de atraso, a seguradora entra com a cobrança. Aí a Então, seguradora vai voltar com um relatório, vai falando assim, ó, o inquilino falou que vai pagar, ou o inquilino não vai pagar, ou ele vai entregar as chaves. Enfim, ela vem com o parecer da cobrança. A Uhum. assistência jurídica do título é dividida em 2 fases. A primeira é cobrança amigável, e vocês podem utilizar isso quantas vezes forem necessário. Atrasou 15 dias, cobrança. Aí a O2 vai intermediar a relação entre vocês e a seguradora, a gente vai pedir uma documentação, vocês vão mandar para a gente, o escritório de advocacia da seguradora ou terceirizado parceiro dela vai entrar com a cobrança. Em 7 dias, ela fica 7 dias cobrando, ligando, cobrando, enfim, usando as armas que ela tem lá para poder virar esse jogo aí. Não havendo sucesso nessa cobrança, ela volta para a O2, que a gente volta para vocês e fala assim: olha, não teve sucesso na cobrança. Vocês querem iniciar um novo ciclo de cobrança ou vocês querem seguir para a segunda fase? O que é a segunda fase? O próprio escritório de advocatício ele entra com a execução do título. O que é a execução? É o resgate daquele capital sem anuência do inquilino
porque o proprietário que está sendo lesado no caso, então o inquilino não precisa assinar para poder fazer esse resgate, o escritório já apronta isso, e o proprietário tem esse poder de executar o título. Isso, lá no fechamento da locação, o inquilino assina isso. Na proposta, no contrato de locação, vai tudo amarradinho ali, onde ele diz que se houver uma inadimplência, o proprietário, não com essas palavras, tá? Tem poderes para executar o título e suprir a inadimplência. Quando o escritório volta para a gente e fala assim, vocês querem seguir para a segunda fase, aí a gente aceita, ele manda a documentação de execução, que é o pedido de resgate, e ali a gente vai declarar os débitos que existem até aquele momento abertos. A seguradora, o escritório executa para a seguradora esse título, o título é acreditado na conta do proprietário ou da administradora, no valor integral, e aí vão abrir algumas perguntas aí que eu imagino, e em paralelo a ação de cobrança ela segue até o despejo, em segunda instância, entendeu mais ou menos? Então o inquilino ficou inadimplente. Depois entra o despejo? Depois entra o despejo. Isso. Tudo por conta da seguradora. Tudo por conta da seguradora, exatamente. Nos dois casos, no seguro fiança e no título. Custas. Tudo. O proprietário não marca com nenhum real. De R$6.000 ou de 6 aluguéis mais taxa. É isso? Isso. Depois, Alexandre, né? Você me passa seu e-mail que eu te mando tudo bonitinho, escrito as regras lá. Mas é 6.000 ou 6 vezes, tá? 6.000 é bem pouco, aí você já... É bem pouco, A gente bota 6.000... porque, por exemplo, a região serrana que a gente atende lá tem aluguéis de R$500. Entendi. Entendeu? R$600. Aí você vai pegando a região da Barra. É uma forma da seguradora abranger o mercado nacional de uma forma mais igualitária, digamos assim. Porém, a gente não sugere se balizar nisso. Um aluguel de 10 mil foi exagero. O Fabrício, o Raí levantou a mão, ele tem uma pergunta. Claro, Raí. Diga lá, tudo bem? Boa tarde. Eu estou dirigindo. É só para deixar uma questão clara aqui. Na verdade, quando você fala em calção de 3 vezes o valor do aluguel, é calção em dinheiro, né? Calção em dinheiro ela é limitada, mas na lei do inquilinato, se eu não me engano, no artigo 38 ou 37, enfim, divide a calção em quatro situações. Uma é em dinheiro, a outra é em bem imóveis e títulos de capitalização. Então, o título de capitalização é uma calção, tá? E você pode fazer de qualquer valor. Geralmente, aqui na minha imobiliária, eu trabalho com título de 8 vezes o valor do aluguel. Abaixo disso, para mim, não é interessante, porque leva um despejo. Perfeito, Raí. A sua colocação Obrigado, exatamente. Ele divide a calção lá em quatro subcategorias, digamos assim. É exatamente isso. Foi muito bem colocado. Obrigado aí pela... Então, se o locador tem um imóvel, por exemplo, um imóvel menor, está alugando maior, ou um imóvel em outra cidade, ele pode dar o imóvel dele como calção daquela locação. Sim, pode. É um bem imóvel, É um bem imóvel, né, no caso, desculpa. É um bem imóvel. Beleza. E o Fabrício, dentro dessa questão, você deu a entender que alguns proprietários não aceitam título de capitalização. Qual que é o principal motivo deles não aceitarem um título de capitalização, uma vez que me parece tão razoável? O Raí falou, por exemplo, que ele trabalha com pelo menos 8 meses, e eu imagino que ele tenha calculado que é o tempo médio de despejo na região que ele trabalha ali. Na verdade, o assim, proprietário não aceita. Então, o proprietário não aceita porque não Fale conhece, Raí, né? ou não? É o aluguel por conta realmente aí, porque assim, o cara quando fica inadimplente, ele não fica no mês 1, ele fica no mês 15, no mês 20, então 8 vezes o valor do aluguel. Caso você não ingresse com uma ação de despejo e tudo mais, o contrato ele se acaba, entendeu? Ele acaba ali os 30 meses, você tem um tempo razoável de estar ali negociando com o cara. Até porque para o inquilino, no final da locação, é interessante ele resgatar esse título. Esse dinheiro dele está preso lá e ele quer ele de volta, entendeu? Principalmente quando você negocia, como o Raí falou. Porque desculpa, como é que é o seu nome? Tá com o BNI aqui. Ricardo. Ricardo, perdão. Ricardo, é o seguinte, foi o que o Raí falou. Muitos proprietários não aceitam por não conhecer. Muitos proprietários não aceitam porque tiveram algum trauma em alguma situação por uma má negociação ou uma má explicação, conduta da imobiliária ou intermediador.
porque não tem uma razão explícita para se não aceitar o título por ele ser uma garantia ruim. Não é o caso. É quando você tem você negocia mal esse capital aí, ou seja, que é o que eu falo, tem muitas imobiliárias que fazem isso, e é um movimento que, inclusive, a gente implementou em outras regiões do Brasil aí, que é troque a calção por título de capitalização. Porque muitos proprietários aceitam calção por vários motivos. Por usufruir desse dinheiro, é o maior deles que eu escuto. Principalmente locações aí de alto padrão, 15, 20 mil, eles querem a calção, porque você está antecipando 3 meses ali erradamente, mas não vem ao caso aqui. O título, quando você pega e troca a calção por título, foi o que o Raí falou. Você está pegando 3 meses de aluguel e colocando num título. Vai ter assistência jurídica, vai ter. Mas a ação de despejo pode ser a seguradora que for, pode ser o escritório que for. Existe uma lei no Brasil que ela é morosa e não adianta. Ela vai ocorrer no mínimo em 9 meses. Isso no seguro fiança, muitas das vezes a seguradora tem como é que eu vou dizer assim, uma prioridade, digamos assim, de justiça por conta do volume. São 2 processos da seguradora contra um comum, digamos assim, tá? Não exatamente isso, mas é isso, porque é muito processo que a seguradora implementa ali. E aí não tem como você correr contra o tempo com título de 3 meses o valor do aluguel. O cara vai ficar com vários meses em aberto enquanto o processo de ação de despejo está ocorrendo em paralelo. Agora, quando você pega... E tem outro detalhe. Quando você faz 3 vezes o valor da locação, o inquilino que já vem com esse histórico de calção, dificilmente ele entra no imóvel querendo o valor do dinheiro de volta. Porque primeiro que ele sempre alugou com calção e nunca recebeu esse dinheiro de volta. Depois ele já entra no imóvel ali pagando 3 meses, já nem querendo saber mais daquele dinheiro. Então, para ele, já é dado como perdido. Quando você vai para, que é o que eu estava falando no início, quando você negocia títulos acima de 6, eu achei ótimo o exemplo do Raí 8, que é justamente o que a gente orienta, você nicha os teus clientes ao ponto de você começar a alugar para clientes que consigam pagar esse múltiplo e automaticamente eles vão ter zelo por esse patrimônio, que é o que o Raí disse, ele vai querer resgatar o valor no final. Então, para ele resgatar o valor no final, ele, no mínimo, vai ter que cumprir com as questões contratuais, que uma delas é entregar o imóvel da forma como ele pegou e não ficar inadimplente. Eu vou deixar no alerta o carro. Deixa eu tirar o áudio aqui de alguém que tá vazando. Pronto. Entendi, Fabrício. Entendeu? Agora, sobre o seguro fiança, o que eu tenho passado muito é assim, o potencial locatário, ele me pergunta, mas quanto é o seguro fiança? E eu sei que varia, né, de segurado para Sim. segurado. Qual que seria a melhor resposta para eu dar para ele? Então, a Além de gente ser tem uma depende. média. A gente tem uma média, de fato. Uma seguradora no mercado aí hoje tem taxa fixa, que é a Potencial, e essa taxa fixa ela acompanha uma média que é estudada aí, historicamente pelos anos aí de seguro fiança que existe no mercado, existe há mais de 25 anos aí, implementado pela Porto Seguro, por exemplo. Assim, existem no seguro fiança 2 planos. Existem mais, mas para facilitar a explicação, é o plano básico e o plano completo. Plano básico, aluguel, condomínio e IPTU. O que significa isso? Houve uma inadimplência, aluguel, condomínio e IPTU, a seguradora vai indenizar aluguel, condomínio e IPTU. E tem também um plano completo, aluguel, condomínio e IPTU, danos ao imóvel, pintura interna e multa por rescisão contratual. É o mesmo conceito. Se houver inadimplência de danos ao imóvel, pintura e multa, a seguradora vai indenizar e vai cobrar do inquilino. Então, no plano básico, a gente dá uma média de 10% do valor do aluguel mês. Então, é um aluguel de R$ 1.000, R$ 100 por mês. Tá? Por que a gente enfatiza média? E aí, às vezes, até chega um pouquinho perto dos 12 ali. Porque muitas das vezes vai depender do perfil do locatário. Então, pode ser que essa média caia para 7, como essa média pode subir para 12. Então, é 10 no plano básico. No plano completo, ela sobe para quase 15. Então, um aluguel de R$ 1.150 por mês. Existem, Ricardo, no mercado, seguradoras, players, fundos aí, que trazem uma taxa muito menor. A gente já teve experiências assim, inclusive com bancos franceses, e por esse motivo o Al2 só trabalha com seguradora
E quando a gente fala seguradora, são empresas regulamentadas pela SUSEP, que é a Superintendência Nacional de Seguros. Nada contra as outras garantias que existem paralelamente, porém é importante saber se é regulamentado ou não para que haja uma legislação por trás e as coisas possam ser cumpridas ali. Mas a gente já viu situações de taxa de 2%, 5%. E a questão, assim, para você ter uma operação saudável, no caso de uma seguradora, a conta tem que fechar. Então, uma taxa muito baixa, você pode ter certeza que na linha do tempo vai dar algum problema, ou em algum sinistro, ou numa retirada de produto. A gente teve players aí, Cardiff, maior banco francês do mundo aí, um dos maiores bancos franceses, BNP Paribas. A gente trabalhou com eles durante uns 2, 3 anos, uma taxa absurda lá, recolheu o produto, foi uma dor de cabeça absurda para a gente, porque quando a imobiliária tem dor de cabeça, a gente está tendo dor de cabeça também. Depois foi a Liberty, que continua uma seguradora multinacional, patrocinadora oficial da Copa do Mundo, a sede fica em Boston, entrou com seguro fiança, taxa fixa também, recolheu o produto. Então a gente vai vendo através do histórico e da maturidade que a gente vai tendo no mercado, que uma taxa muito baixa, ela fragiliza a operação, porque a conta não fecha. Você pega aí uma seguradora que cobra 10% do valor do aluguel, R$100 por mês, vezes 30, 3 mil. E ela garante, num exemplo aqui só hipotético, mas é uma realidade, 30 vezes o valor do aluguel. Então, se eu cobro 100 vezes 30, 3 mil, e eu garanto 30 mil, é uma discrepância absurda. Você fala, como é que a operação se sustenta? Uma taxa de 10, imagina com uma taxa de 5. Se sustenta porque você tem um atuarial ali, as pessoas que não sinistram pagam as que sinistram. Então, quando você tem uma régua de sinistralidade de uma empresa que tem experiência e tudo mais, você consegue ajustar preço, sinistralidade, taxa e fazer com que a operação feche e dê resultado, entendeu? Entendi. E, bom, no título de capitalização, eu imagino que a seguradora só libere o dinheiro depois que acabe a relação de locação ali, depois de alguma fiscalização, uma vistoria, não sei. Mas no seguro fiança, quando acaba os 30 meses de contrato, a renovação é automática? A pessoa continua pagando lá a mensalidade? Quando aí tem duas vertentes aí. No título, só para te responder, pegar o gancho do título, ele vai sendo reaplicado periodicamente até o final da locação e ele só consegue, o inquilino só resgata com a anuência do proprietário, mas o proprietário pode resgatar sem a anuência do inquilino, obviamente, né? Mas é só para deixar esse gancho aí. Então o proprietário fica totalmente resguardado ali para poder ter acesso àquele capital, óbvio que declarando uma inadimplência. No seguro fiança, quando o contrato ele chega no 30º mês, aí a gente tem duas opções aí. A gente tem duas opções. Ou a gente faz um termo aditivo estendendo o contrato para um novo prazo, ou vocês fazem um novo contrato, ou o contrato entra em prazo indeterminado. E aí a gente renova o seguro por 12, e aí vai renovando por mais 12. A gente orienta, sugestão, tem alguns clientes que fazem isso, dá trabalho, mas eles viram oportunidade aí de fazer um novo contrato, porque aí você cobra metade do valor do aluguel, você traz uma nova receita ali nas renovações do teu contrato, e para o seguro fiança você também garante ao proprietário uma locação de mais 30 meses. Então, em vez de deixar o contrato em prazo determinado, é interessante pensar nessa estratégia de você fazer um termo aditivo aumentando o prazo por mais 30, e aí você automaticamente renova o seguro por mais 30, e aí aquele inquilino fica no imóvel por mais 30 meses, você pode cobrar uma nova multa por rescisão, tudo do zero, né, entre aspas. Então mas às vezes ele não quer. Ele quer deixar indeterminado mesmo, porque desde o começo ele não queria esse compromisso de 30 meses, mas aceitou e tal, aí ele quer deixar indeterminado. Nesse caso, não precisa fazer nada em relação ao seguro-fiança, ele entra no indeterminado sozinho. A gente com 30 dias teoricamente sim, mas assim, com 30 dias de antecedência, a gente vai entrar em contato, a O2 entra em contato, que a gente gerencia todas as apólices que a gente já chegou a um nível aí a gente faz em torno de 150 apólices de seguro-fiança por mês. Então a gente
monitora todos os vencimentos. Então, com 30 dias, a gente vai falar, Ricardo, ó, você tem essas apólices aqui para vencer, me confirma, me atualiza o valor do aluguel condomínio IPTU. Você vai me mandar, eu vou devolver para você as renovações por mais 12 meses, caso você não tenha estendido o prazo do contrato ou feito um novo contrato. A desvantagem para o inquilino, tem a vantagem e desvantagem. A desvantagem para o inquilino é que ele paga mais caro. O seguro com contrato indeterminado ele tem uma taxa um pouquinho mais agravada. Um seguro, quando ele é renovado por 30 meses, quando é um novo contrato ou um termo aditivo, ele costuma ter uma taxa mais razoável, entendeu? Mas eu entendo que para o inquilino é meio ruim mesmo, ainda mais se ele está querendo entregar o imóvel, né? Ele renovar por mais 30. Tem alguma razão da taxa ser mais alta quando é indeterminado? Então, eu acredito, Ricardo, que seja em função do risco mesmo de uma possível entrega de chaves ali prevista. Assim, não vou saber te precisar o porquê. É uma coisa que a gente repara na prática mesmo, quando a gente vai renovar por mais 12 meses. Eu acho que a seguradora ela precifica uma taxa um pouco mais agravada com essa expectativa de entrega de chaves. Aí ela deve olhar isso com... porque eu ouço muito falar do inquilino que fecha seguro fiança chorando, né? O dinheiro que eu estou jogando no lixo na cabeça dele, porque não tem fiador e tal. E aí, depois de 30 meses que ele já tem um relacionamento com o proprietário, e aí ele tenta convencer o proprietário a não ter mais seguro fiança. Então, parece que você convencê-lo a renovar o seguro é um desgaste de relação. Sim. Que eu ouço falar. Mas de fato isso acontece mesmo. Isso acontece. Mas você consegue, Patrícia, assim, por exemplo, só para concluir esse teu raciocínio aí. Aqui, quando chega nessa fase da renovação, e aí você tem uma relação com o inquilino já de 2 anos e meio, você pode tirar coberturas. Então, por exemplo, você não precisa renovar um seguro por mais 12 com multa. Não tem mais multa, está em prazo indeterminado, então você já tira do seguro a multa. Você já pode pleitear com o proprietário, muitas das vezes, o proprietário, ele está aí há 30 meses, será que você não conseguiria pagar aí 20% do valor do seguro para ajudar o inquilino? Então abre um leque aí de negociação favorável ao locatário quando ele demonstra um bom histórico, né? Troca da garantia também. A Patrícia tem uma pergunta. Diga lá, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Então, eu também não tenho muita experiência com aluguel, né? Eu trabalho pouco com aluguel. Mas a gente vê que a maioria dos proprietários gostam mesmo do fiador. Queria que você explicasse por quê, qual é a vantagem do fiador em relação ao seguro-fiança e à capitalização? O que no fiador tem de melhor para todo proprietário querer um fiador? Então, Patrícia, eu vou te ser muito sincero, assim, o fiador, na verdade, ele é uma garantia muito tradicional, né? Ele existe aí desde os primórdios, eu acho que não era nem nascido quando ele foi aí, de fato, constituído e começado a ser praticado no mercado imobiliário. Antigamente, no meu ponto de vista, já entra a minha opinião, assim, o fiador, ele zelava mais pelo nome, ele tinha, de fato, um peso ali importante na locação. Você via já que eram fiadores idôneos, de fato, pessoas que não profissionalizavam isso. E, de fato, era uma garantia que funcionava, digamos, no meu ponto de vista, tá? Era algo que funcionava, tanto que ele existe até hoje. Só que, com o passar do tempo, as coisas, a economia vai mudando, as coisas vão... O mercado imobiliário em si, ele oscila bastante, as inovações vão acontecendo. E, hoje em dia, o fiador, na verdade, ele não contempla, não garante nada. Absolutamente nada. Por que a gente fala, eu costumo dizer nada? E eu acredito que em breve é uma garantia que vai se esvair aí ao longo do tempo. Porque dificilmente, para ele garantir, se de fato uma garantia efetiva, a gente tem o costume, né, o mercado tem o costume de pedir patrimônio do fiador, o que dizem que não faz muito sentido, porque a garantia fiador é o fiador. Quando você pede para ele colocar um imóvel em garantia, entra numa questão até de dupla garantia, na minha humilde opinião, né? Que é o que eu escuto por aí. Por quê? Porque o fiador, ele já é a garantia, o CPF dele é a garantia. Se ele não
Se o inquilino não pagar, ele vai ser cobrado e ele tem que pagar aquilo ali. O mercado pede um patrimônio na região para uma segurança e tudo mais. Só que esse patrimônio que ele apresenta não é um patrimônio dado em garantia, porque senão você está dando o fiador como garantia e uma caução imóvel também como garantia. Outra questão é que ninguém vai no cartório com a certidão lá, com a escritura dada como garantia pelo fiador, digamos assim, para vincular aquele imóvel ao contrato de locação. Ninguém faz isso. Então, assim, o fiador pode apresentar um imóvel na região e ele vender no mês seguinte. Ele tem total liberdade para isso e, no final das contas, ele não tem nada ali para poder suprir aquela inadimplência. O que faz o proprietário, muitas das vezes, preferir o fiador é a informação, Patrícia. É não conhecer, muitas das vezes, o seguro-fiança e não conhecer, principalmente, o título de capitalização. Então, ele fala assim, eu só aceito o fiador. Ou ele, não, de fato, não conhece, ou ele teve uma experiência ruim, que eu acho difícil, mas pode acontecer no título e no fiança, e muitas das vezes isso pode ter sido mal conduzido pelo corretor de seguros, pelo corretor de imóveis, e ele fica com esse trauma, fala, nunca mais alugo com seguro fiança. E quando você vai ver, é uma questão de falha de comunicação, não foi passada a informação para ele, é um efeito dominó, né? Não foi passado para ele a informação, ou o corretor errou na operação ali e deixou o proprietário a ver navios. Tem uma infinidade de situações aí que pode causar esse ranço, digamos assim, do proprietário com as garantias de título e fiança. Mas você pode ter certeza que esse perfil, quando você pergunta, mas você conhece o seguro fiança? Ou ele vai abrir o coração dele para você e vai falar assim, Patrícia, conheço, mas só tive problema. Ou, Patrícia, não conheço. Ou, Patrícia, me falaram que é assim, assado. Aí você vai ver, não é nada disso. Então, eu sugiro sempre, quando ele falar assim, só aceita o fiador, você tentar conversar com ele. Pode usar do próprio atendimento da O2 para a gente conversar com ele também e explicar o que é o seguro-fiança, o que é o título. A maioria das vezes, para responder a sua pergunta, é falta de informação. A maioria. Eu lembro, há um tempo atrás, não sei, eu acho que agora não deve ser mais assim, que o seguro-fiança ele tinha um tempo menor do que o contrato. Sim, acontecia. Então, isso é Sim. uma coisa anterior, né? Não é mais assim, ele agora Não, acompanha a permanência. isso foi uma mudança na regulação da própria SUSEP. Antigamente, o seguro-fiança ele podia ser contratado por 12 meses para um contrato de 30 e você ia renovando de 12 em 12 meses. Isso era uma. Renovar ou dava algum problema. Pode ser também uma situação que ele tenha passado nesse sentido. E a gente sempre fez o seguinte, o inquilino não quer renovar, mesmo nessa época, você renova na fatura imobiliária e insere no boleto de aluguel, porque a renovação para o inquilino é obrigatória. Ou ele apresentar uma nova garantia, aceita pelo proprietário. Eu vi isso com muitos bons olhos quando a SUSEP mudou a circular, eu já deve ter, acho que uns 3 antes da pandemia, se eu não me engano, foi antes da pandemia, ela mudou a circular, obrigando que o seguro-fiança tenha o mesmo tempo do contrato. Isso facilitou muito, muito, entendeu? Mas é isso, respondendo a pergunta, com certeza esse seu perfil de proprietário é um proprietário que ele está ainda, não conhece. E acontece muito, muito. É uma coisa que você vai trabalhando com ele na linha do tempo, e ele tem uma experiência favorável, ele vai quebrando esse gelo também, entendeu? Beleza, obrigada. Nada. Ricardo, acho que se estiver falando, você tá mudo aí. Não sei se tá. Eu estava falando que o André tem uma pergunta. Ah, Que tá. também está mudo. Fala aí, Obrigado, André. Tudo bem? Boa tarde. Nada. Bom, eu queria mais do que uma pergunta, um comentário, porque, diferentemente aí dos meus colegas, eu basicamente só trabalho com imóveis comerciais, né? E assim, 99% do meu trabalho é locação. Então, tenho bastante experiência com locação comercial e aluguéis, assim, em geral, acima de R$ 20.000, enfim. E tenho alguma experiência com seguro-fiança e título de capitalização. E aí a minha percepção é que, do ponto de vista do proprietário, na minha percepção, aí, com, sei lá, mais de 100 contratos ali assinados, é que a melhor garantia para o proprietário é o seguro-fiança. O fiador é uma garantia mais corrente porque o fiador não tem o custo. O locatário
muitas vezes ele não se enquadra, não é fácil você se adequar a um seguro-fiança de um aluguel de 20 mil ou mais. Quando se adequa, tem esse custo financeiro, e quem se adequa, às vezes, a própria garantia da empresa holding, enfim, acaba servindo também. Então, por exemplo, um contrato com o Itaú Asset, recentemente, de R$ 95 mil. A garantia foi o Banco Itaú SA, não precisa o fiador, não precisa de gastar dinheiro com seguro-fiança. Então, então, tem os dois casos, tá? Às vezes o seguro-fiança para o proprietário é muito melhor do que fiador, porque imediatamente o sinistro é acionado e ele começa a receber os aluguéis. Mas é difícil que um locatário aceite por causa do custo financeiro, né? E até em caso de pessoa jurídica como locatário, é um pouco menor do que para pessoa física o prêmio, mas é variável de acordo com o risco, né, do locatário. E o título de capitalização, ele é uma boa garantia. A dificuldade é o locatário ter aquele dinheiro, poder deixar aquele dinheiro imobilizado por um tempo, né? Contrato de 5 anos, enfim, mais 5 anos na renovação. Por mais que esteja rendendo poupança, ele tem que deixar, às vezes, nesse caso de aluguel de 95 mil, deixar 600 mil lá empatado. Então, às vezes, ele não fecha. Mas são garantias, tanto o título de capitalização quanto o seguro-fiança, são as preferidas pelos locadores de imóveis comerciais. Muitos nem aceitam mais fiador, tá? Ou carta fiança, né? Fiança bancária, e são as melhores, assim, do ponto de vista do locador, mas são mais difíceis. O locatário podendo colocar uma garantia que não tenha que imobilizar um dinheiro alto, que para ele pode estar na atividade dele rendendo, né, mais do que vai estar rendendo com a poupança, ou não ter aquele custo adicional dos 10%, que seja 7%, porque o locatário está sempre querendo, ainda mais empresa grande, quanto mais rica, mais ela quer espremer no aluguel. Então, essas são dificuldades que, na minha experiência, eu vejo. Mas, assim, em termos de atratividade para o locador, não, sem dúvida, é a melhor garantia. André, você trouxe uma pauta aí muito, muito interessante. A gente atende, inclusive, incorporadoras aí no mercado, proprietários que só têm carteira de imóvel comercial. Eu vou te ser muito sincero que isso é um desafio. De fato, te parabenizo até por você ter conseguido concretizar 100 contratos. É difícil, ainda mais nesse padrão de aluguel, 95 por aí vai. Eu vou te dar um case rápido aí, que a gente fechou uma locação do COB, que é a Confederação Olímpica, né? Confederação Olímpica aí do brasileira. A gente fechou um título, foi o recorde na O2, mas só para trazer como é possível, né? E obviamente que vai ser uma locação que vai durar, sei lá, mais de 10 anos com certeza, porque o COB fez uma baita reforma no imóvel lá de 1,5 milhão. Esse foi o maior título que a O2 Seguros fechou, tá? Sendo bem franco assim. Foi uma negociação longa, bem longa, duraram dias. Eu participei de algumas vezes, porque quando você chega num nível desse de título, a pessoa quer saber tudo, e óbvio, né? Ela tem total razão para isso, a taxa de correção, qual é o tempo que ela tem para poder resgatar, como é que funciona isso aqui. Só que é o que eu estava até falando no início, assim, o inquilino ou a pessoa jurídica ou a pessoa física que tem ali o poder de negociar e definir qual garantia ele vai ter que analisar os dois cenários que são aceitos pelo proprietário. E aí que entrou muito o peso do proprietário, que no caso era proprietário e administrador, que era um incorporador até, e falar que, olha, eu só aceito seguro-fiança ou só aceito título de capitalização já com o múltiplo definido ali. E aí o COB, no caso, faz conta, que é o que você falou. Eu vou te dar até uma boa notícia, vou finalizar aqui, que eu acho que esse cenário vai melhorar. Mas de antemão é o seguinte: as seguradoras tradicionais hoje, que é Porto, Tóquio, enfim, as que a gente trabalha, eu vejo que elas não têm muito apetite para locações comerciais e de alto padrão, assim, digamos, de locações com aluguel muito alto. A gente nunca deixa de analisar, mas é uma percepção. E quando aprova com uma taxa muito inviável. E aí acaba que se fecha muito mais título de capitalização
principalmente agora, com essa possibilidade de parcelar no cartão, porque você pega aí uma taxa de 10%, vamos dar 10%, no aluguel de 95 mil, a gente está falando de 10 mil por mês. E aí, num contrato de 5 anos, aí, meio milhão. E o cara está perdendo, pagando o seguro fiança. Tudo bem, é melhor para o proprietário e tudo mais. Mas a gente tem que aí avaliar e entender o perfil de inquilino, que quando ele pega, principalmente PJ, um robusto, uma empresa grande, um COB da vida, vai ficar inadimplente quando? Pode acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Então, se você fecha um título de capitalização num múltiplo desse de 8, 10 vezes, eu sei que 600 mil reais, por exemplo, no exemplo que você deu, é muito dinheiro, mas entre ele botar 600 mil, às vezes, parcelar em 12 num cartão de crédito, que é também muito difícil, ele tem que ter esse limite, por mais que a gente possa usar 5 cartões para poder compensar essa negociação aí, ele vai tentando, porque o interesse em alugar o imóvel é da pessoa que está ali como pretendente. Então, a gente tem o trabalho, né, de dar as opções. Olha, o seguro fiança deu isso, menor valor que eu consegui, tirei cobertura, enfim, é isso. E o título é esse cenário aqui, e você pode parcelar no cartão de crédito, onde você vai perder 2%, 2,5% ao mês, porém, no final, que você pagou parcelado, você vai receber à vista. E a novidade que eu vou dar aí agora é o que falta, na verdade, a gente vem buscando no mercado, e inclusive no Conecta foi um dos motivos da gente ter ido lá, seguradoras que têm um apetite de grande... Oi? Desculpa, o título, você consegue parcelar o pagamento do título no cartão? No cartão de crédito. Então, Você pode fazer... esse é novo, tá, André? Esse é novo. Depois me chama depois aí pra gente, eu te mando o material direitinho e te passo tudo certinho. Mas você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Tem seguradora que faz em mais vezes, tá? Mas aqui a gente trabalha em até 12. E aí a taxa ela é de 2,5% ao mês aproximadamente. Você pode fazer o pagamento em 5 cartões. Óbvio que tem as validações de segurança, tá? A pessoa pode usar o cartão do pai, da mãe. Tá? Então não cobra um juro, é um parcelamento com juros. Com juros. É um título, por exemplo, de 10 mil, ele vai pagar 12.500 Não, mas no aí final. não resolve, porque o problema do título é o custo de oportunidade, tá? O cara que faz conta sabe, se eu deixar 1 milhão parado, eu estou deixando Sim, 10 mil por mês sim, não sim, rendendo. Aí ele vai falar, rende poupança. Ah, tá, mas eu não vou aplicar na poupança, eu vou aplicar numa LCI sem imposto de renda. Então é 1%. sim. Então tem o custo financeiro. Então não vale a pena. 2,5 é mais do que o cara está deixando de ganhar. Então vale a só se o cara Sim, sim. não tem o cash lá para botar. Exato. Esse é onde eu ia entrar aí. Se a pessoa. Eu atendi, inclusive, agora me trouxe mais um exemplo aí. Uma locação na Zona Sul, um título menor, uma menina de 26 anos, investidora, tem um patrimônio, um imposto de renda absurdo. E aí ela tinha, sei lá, mais de 2 milhões na conta e eu fui negociar com ela um título de 300 mil, eu dei essa oportunidade do título parcelado. E foi exatamente esse argumento que ela utilizou na conta dela. Fabrício, não vale a pena para mim, porque 2,5% ao mês, eu prefiro tirar meu capital de 300 mil aqui e pago à vista. Porque assim, perder, André, vai perder. O inquilino perde botando no fiança, ele perde botando no título, ele vai Isso. perder. Ele só não perde no fedor. Exatamente. E aí, se ele tem um fiador de qualidade, é o que eu falei, o Banco Itaú. Tem Banco Itaú SA é o fiador da Itaú Asset. Não tem fiador melhor que esse, né? Um pouco. Difícil, Então, mas mesmo assim, às vezes o cara quer uma garantia líquida. Porque para você acionar o fiador, você tem que entrar na justiça. Sim. Do seguro é imediato, a seguradora já é acionada automaticamente. Mas tem um custo financeiro, aí você tem que convencer, falar assim: olha, é difícil o convencimento, mas para o proprietário é melhor. Se ele A pudesse. gente está fechando, André. A gente está fechando, desculpa te cortar aí, mas para te dar uma ponta aí de esperança numa melhoria, e a gente está fechando, inclusive, reunião semana que vem com uma seguradora ela mudou o nome, ela era a antiga J. Malucelli, ela foi top de líder de mercado no seguro garantia, que não tem a ver com garantia locatícia, é outro nicho aí. E aí a gente já fechou a reunião com eles, a gente já recebeu a apresentação. E o apetite dessa seguradora específica é locação comercial de alto risco. Então como ela sempre foi top líder de mercado em garantia, e a gente quando fala garantia é pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então ela garante a viabilidade e o cumprimento do contrato entre as partes. O seguro garantia rapidamente é isso.
Então, pela expertise dela no mercado de garantia, ela está entrando agora, ou já entrou, já tem uns 5, agora, falar que entrou agora em 5 anos é complicado, meio incoerente. Mas é isso, ela já está no mercado há uns 5 anos e ela tem o apetite para alocações de alto padrão em grande risco. A gente fala grande riscos é quando a gente pega milhões. Então, porque uma alocação de 100 mil reais, quando a gente multiplica por 30, né, ou pelo 40, que é o limite que o seguro-fiança pode vir a cobrir, a gente está falando aí de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para cima. E é o apetite que ela quer entrar nessa fatia do mercado aí. Em breve, digo assim, menos de um mês, a gente já tem ela na prateleira aí para poder colocar o seguro-fiança nesses contratos de locação. E aí a taxa, não tem taxa. De como eu falar para você, 10%. Não vai ser uma análise. Ela vai pegar a documentação da empresa, CNPJ e tudo mais, e pode chegar a precificar com uma taxa de 1. Porque aí é meio contraditório o que eu estava falando lá no início, da taxa do seguro-fiança muito baixa. A gente está falando de um nicho muito específico e de uma seguradora especialista no mercado específico, onde ela vai olhar, por exemplo, se ela for analisar Itaú, ela vai olhar Itaú, ela sabe que dificilmente ela não recebe do Itaú, ela tem os caminhos ali. Então, por que ela vai cobrar 10%? Ela vai cobrar 1%. O risco dela é quase zero. Então, ela vai botar 1%, 2%. O prêmio Entendeu? o prêmio é alto, né? Então compensa. Aí Exato. você multiplica o risco pelo prêmio, né? Exato. Então, Pegou. o risco é baixo, o prêmio é alto, aí é o produto que você. Exato. É isso aí. E é onde ninguém vai. Por exemplo, uma Porto da vida. Eles falam que vão, mas não vão. Na prática, não vão. E tudo bem. Não dá para a gente abraçar. Tem locador que fala, só quero seguro-fiança da Porto, Normal. mas a Porto é muito engessada. Até faz, mas é engessada. Se pegar uma dessa aí, então realmente vai resolver. Muito difícil. E a gente já está credenciado, a gente só não colocou ainda no nosso portfólio ainda, porque faltando essa reunião. Eles, inclusive, chamaram a gente para conhecer a sede deles lá em Curitiba. São 2 bancos que tem por trás, um banco americano e um cearense aí, que eu esqueci o nome agora. Mas em breve, se você quiser, depois a gente troca contato aí, me chama, que a hora que eu tiver já na prateleira, você já pode começar a analisar ela e a gente vai testando, entendeu? Mas é uma novidade que a gente vai trazer aí para o mercado. Legal. Ô Fabrício, só para a gente poder passar para o Diego, Claro. Se a gente quiser indicar vocês para um cliente nosso, como faz? Eu vou deixar aqui no bate-papo, Ricardo, o Instagram da O2. Pode seguir por ali, o e-mail também, do e-mail comercial. Eu vou deixar também meu telefone, essas 3 informações. Pode chamar. É interessante seguir a gente no Instagram, independente de fazer parceria ou não. A gente traz muito conteúdo ali. Falo o tempo inteiro, eu apareço algumas vezes. A gente está sempre trazendo curiosidades e novidades ali do mercado. Vou deixar meu telefone direto, podem me chamar no WhatsApp. E o e-mail do comercial, que é onde a gente atende as demandas ali de cadastro e tudo mais. Mas eu já vou deixar tudo aqui no chat aí para vocês. Beleza, assim que você colocar, eu já anoto aqui. Obrigado, viu? Vamos Nada, eu que agradeço a oportunidade. Pro Diego, para ele ter um tempo para falar também. Diego. O assunto vai rendendo, né? Começado você, né? Se fosse com vistoria, não seria diferente. O assunto sempre rende, né? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês aqui. O material que eu separei aqui para a gente conversar, a gente teria aí uns 35, 40 minutos para falar. Até que horas vocês querem tocar esse assunto? Ou vocês querem marcar um segundo momento? Como é que fica bom para vocês aí? Porque às 19 horas eu tenho um outro evento para participar, então não vou conseguir estender depois das 19. O que vocês acham melhor aí, Ricardo, Fabrício, o pessoal que está presente? Eu acho que a gente pode ir em frente até um pouco antes das 19. Tá. Acho que teve muitas dúvidas aqui, que talvez não tenha tanto assim para vistoria, a gente te ouve mais calado. Não, Quem beleza, sabe? beleza. Bora lá então. Pode continuar. Vou falar que vocês vão gostar da solução que ele vai trazer aí. Eu sou suspeito em falar, a gente está levando o Diego aí para o mercado adentro, cara, e o feedback é muito positivo em relação à solução que ele vai trazer. Vocês podem acreditar, vale ficar um pouquinho mais aí, porque é inovador, o negócio é bom. Legal, obrigado aí, Fabrício. Vamos lá então, pessoal. Vou tocar aqui, vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, só para trazer alguns
alguns tópicos aqui para a gente poder conversar, e aí a gente vai desenvolvendo aqui o nosso bate-papo. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Tá tranquilo para vocês? Estamos. Maravilha, bora lá então. Pessoal, então eu sou o Diego Oliveira, sou sócio aqui do Pleno Sistemas, voltado para a parte de solução em vistorias. A gente também trabalha com sistemas de locação, mas hoje eu vou falar especificamente aqui da vistoria em si, tá? Nessa Certo. apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, a minha ideia, eu vou começar trazendo algumas perguntas que são muito comuns em relação à vistoria, e aí na sequência eu vou falar da vistoria em si, tá? Lá no final, se der tempo, eu falo do produto em vistorias em si, para a gente conseguir passar o máximo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Eu já trabalho no mercado imobiliário já desde sempre, na verdade, então eu estou com 33, meu primeiro emprego foi com 18, então 15 anos aí já trabalhando no mercado imobiliário e trabalho nesse tema específico de vistorias há mais de 10 anos, né? Então, eu trabalhei numa imobiliária chamada Imobiliária Brognoli, se fala Brognoli, né? Para quem é mais aqui de Santa Catarina conhece bastante, é uma imobiliária de muita referência no mercado, foi comprada recentemente pela Crédito Real e fazia lá, na época, as suas 300 locações por mês, mais as suas 300, 350 rescisões por mês também. Então, era um volume muito alto de vistorias. Depois disso, eu abri a minha própria empresa de vistorias e aí a gente conseguiu bater aí a casa dos 6 mil, das 6 mil vistorias por mês no Brasil inteiro. Aí, agora, eu sou sócio aqui no Pleno Vistorias. Então, bem rapidamente aí um pouco do currículo. Nisso a gente dá treinamento para Porto Seguro, para várias imobiliárias. Sou formado em administração de empresas, sou formado em direito, sou advogado também, com especialização em direito do trabalho. Então, a gente está sempre bem envolvido aí nessas questões, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês algumas questões relacionadas à vistoria. A vistoria, pessoal, ela é assim, hoje o patinho feio da alocação, tá? Então, a colocação do Ricardo ali foi até legal, a gente vai falar porque não tem dúvida, porque realmente a galera não olha muito para a vistoria, né? Então, assim, a gente ouve falar de vistoria, não presta atenção na vistoria e depois reclama que a seguradora não ressarce os valores, mas esquece que a vistoria está mal feita. Então, é algo que a gente vem trabalhando muito hoje, para tornar a vistoria, tornar ela mais profissional e no sentido de que as imobiliárias deem atenção para essa vistoria. Então, nesse sentido, hoje, por exemplo, a gente tem curso gratuito de vistoria, a gente forma vistoriadores gratuitos no mercado, tem uma série de programas que a gente faz para incentivar cada vez mais a profissionalização da vistoria. Porque o prejuízo que a vistoria causa para a imobiliária ela é muito grande com relação a gente, às vezes, deixar de lado esse processo de vistorias. Então, nesse sentido, a primeira pergunta que eu sempre faço nos nossos bate-papos é: o que é uma vistoria? Né? Geralmente o pessoal fala que vistoria é um problema, vistorias é um papel, vistorias é um descritivo do imóvel e assim por diante. Porque a verdade é que as imobiliárias não gostam de fazer vistorias, os corretores não gostam e muitos nem sabem fazer vistoria. Mas a vistoria, ela é um processo realizado por um vistoriador que visa descrever o estado atual do imóvel antes da locação e depois da locação ali quando vai ser entregue esse imóvel, fazendo todos os registros fotográficos, com vídeo, por escrito, registrando todos os pontos daquela vistoria, tá? Uma outra pergunta que o pessoal sempre me faz é: Diego, a vistoria ela é obrigatória? Aqui, pessoal, a gente tem algumas nuances, assim, porque apesar de parecer obrigatória, ela pode ser e pode não ser, tá? A lei do inclinato, ela vai nos dizer o seguinte, ó: o locador ele é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do imóvel. Então, essa descrição minuciosa do imóvel é a vistoria, nada mais do que a vistoria. Claro que para os nossos processos internos hoje, né, questão de seguro fiança, seguro incêndio e tudo mais, a base dessa relação é a vistoria. Mas na prática, legalmente falando, ela não é obrigatória, só se o locatário solicitar. Então, tem essa questão, às vezes, que a gente não sabe. Deveria ser obrigatória? Com certeza. Toda locação deveria estar baseada numa vistoria. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Eu já cansei de fazer vistorias de saída em imóveis que não tinham vistorias de entrada.
porque simplesmente foi liberado a chave sem a vistoria, locações antigas e tudo mais. E isso é um baita risco aí para imobiliária, né? Uma outra pergunta também que é super interessante é se a vistoria pode ser cobrada do locatário ou do proprietário. Por quê? Porque um dos motivos para as imobiliárias não darem muita atenção para o processo de vistorias é porque ele representa muitas vezes um custo para a imobiliária, uma despesa que às vezes é alta. Eu já fiz vistorias em que eu já cobrei mais de 18 mil reais, 18 mil reais em uma única vistoria. Era um espaço grande, um espaço que requereu ali bastante tempo de trabalho. Então, às vezes, as vistorias são caras e as imobiliárias não querem ter esse custo. Mas acontece que muitas imobiliárias cobram a vistoria do locatário ou do proprietário, né, para não ter esse custo. E algumas imobiliárias, inclusive, têm receita com vistoria, mesmo terceirizando. Então, eu conheço várias imobiliárias, das quais já foram minhas clientes, que eu cobrava delas, por exemplo, R$ 140 uma vistoria, e elas repassavam esse custo ao proprietário ou ao locatário por 200, R$ 250. Então elas ganhavam dinheiro com a vistoria. Imobiliárias grandes, que com certeza se eu falar o nome para vocês aqui, vocês vão conhecer elas, tá? Mas pode fazer isso? Isso é uma discussão. Então tem advogado de imobiliária que diz que não, porque o nosso jurídico diz que isso é ilegal e não sei o que e tudo mais. Tem advogado de imobiliária que diz, olha, pode cobrar e tudo, e aí vai um jogo de opiniões se pode ou se não pode. A interpretação que eu vou trazer aqui para vocês, ela é uma interpretação legal no sentido da lei, né? E a própria lei do inquilinato, ela diz que sim. Porque, veja, eu volto aqui no artigo 22 de novo da lei do inquilinato, lá no inciso 5, que vai dizer que o locador, ou seja, o proprietário, é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel. Veja, aqui a lei do inquilinato diz para a gente que quem que é obrigado a entregar essa vistoria para o locatário? É o proprietário. Isso não é uma atribuição da imobiliária, não é uma obrigação da imobiliária. Existe esse mito ou esse costume que se colocou no mercado de que a imobiliária, ao administrar o imóvel, ela obrigatoriamente tem que fazer a vistoria também. Isso não é verdade. A própria lei nos diz isso. A obrigação é do locador, a imobiliária administra o imóvel em si, tá? Só que, obviamente, o que tem mais hoje no mercado? Locador, imóveis disponíveis para alugar ou inquilinos, pessoas querendo procurar imóveis. Pelo menos aqui em Florianópolis, onde eu moro, falta imóvel para alugar e sobra inquilino. As imobiliárias têm fila de espera de pessoas procurando imóveis para alugar. Então, obviamente que por uma questão de negócios, a imobiliária não vai repassar esse custo ao proprietário. Porque ele vai dizer, olha, se você quer me cobrar, eu vou tirar daqui e vou levar na outra imobiliária que não vai me cobrar nada, a não ser a taxa de contrato, né? Mas, aí o que acontece? As imobiliárias repassam esse custo para o inquilino. O inquilino, como ele está precisando desse imóvel, existe mais inquilino do que proprietário, vamos dizer assim, então ele se sujeita a fazer esse pagamento. E onde, Diego, que na lei diz que o inquilino pode ser cobrado disso? Na própria lei do inquilinato, veja, lá no artigo 23, o inquilino ele é obrigado a, no inciso 1º já, pagar pontualmente o aluguel, ou seja, é uma obrigação dele pagar o aluguel, e encargos da locação legal, ou seja, que são previstos em leis e contratualmente exigíveis. E aqui nesse contratualmente exigíveis é aquilo que entra no contrato de locação. Eu tenho lá o preço do aluguel, às vezes o condomínio e outras obrigações que esse locatário se obriga a pagar, e nisso as imobiliárias incluem o quê? O valor da vistoria. Então, o inquilino ele está se obrigando contratualmente a pagar pelo valor da vistoria. Onde muitas imobiliárias erram, elas não colocam no contrato, elas simplesmente chegam e aparecem lá no boleto de aluguel do cliente que tem esse valor dessa vistoria a ser cobrado. Aí sim a imobiliária está errando. Mas desde que seja incluso no contrato, previsto contratualmente, que tem essa cobrança, aí você pode cobrar sem problema nenhum, tá? Eu conheço imobiliária, por exemplo, que parcela essa vistoria no aluguel para o cliente, então cobra lá R$ 250, R$ 22,50 por mês, e ela paga em um ano aí essa vistoria e a imobiliária ainda ganha dinheiro com isso, tá? Então, se você cobra ou se você não cobra, é aqui que você vai se basear nesse ponto, tá?
Tem gente que vai me falar assim, ó, Diego, isso não pode. Quer ver outra coisa que muitas imobiliárias cobram do inquilino e não tem previsão legal para isso? A pintura do imóvel. Existem inúmeras decisões judiciais, e eu vou chegar nelas aqui no final, caso dê tempo aqui para gente, dizendo que a cláusula aliás, a vistoria de saída que cobra pintura do locatário é ilegal. Por quê? Porque desde que esse desgaste na pintura seja de uso natural. Então, o inquilino entrou no imóvel com pintura nova, viveu ali 1 ano, não danificou a parede, não mudou cor, não tem nenhum dano causado pelo inquilino, apenas o desgaste. Pela lei, o inquilino não é obrigado a pintar o imóvel antes de sair, mas existe esse mito também no mercado que o inquilino é obrigado a pintar. E aí, muitas imobiliárias se valem desse dispositivo legal, contratualmente exigíveis, e elas colocam no contrato de locação que o inquilino, se pegar a pintura nova, ele se obriga a pintar o imóvel quando da rescisão do contrato. Se não tiver essa cláusula no contrato, eles até conseguem, mas se o inquilino contestar na justiça, a imobiliária perde. Existem inúmeras decisões judiciais nesse sentido, tá? Então, o que você colocar no contrato de locação, desde que não seja ilegal, não infringe a lei ou algo nesse sentido, o inquilino se obriga aí a pagar, tá bom? Então, fiquem atentos nisso e se vocês encaram a vistoria como uma despesa, passem a encarar a vistoria agora como uma fonte de receita para vocês também, ou no mínimo empatar aí o custo dessa vistoria para vocês, tá? Para que serve uma vistoria? Isso é algo bem óbvio, mas muitas pessoas, muita gente no mercado imobiliário não leva isso muito a sério, tá? A principal função de uma vistoria, pessoal, é a identificação de problemas lá no imóvel para planejar as manutenções e os reparos, né? Também serve como base de negociação. Tenho certeza que todos vocês aqui já fizeram uma negociação que diz assim, ó, os 2 primeiros meses ou os 3 primeiros meses de aluguel vão ser dados como em carência para o locatário para ele fazer uma reforma no imóvel ou algo nesse sentido. Então serve para isso também, né? Uma garantia para o locatário e para o locador, segurança e transparência nessa transação e documentação legal. Por que eu falei esses 3 juntos aqui? Existe uma decisão judicial que nessa decisão o magistrado ele classificou a vistoria como o documento mais importante da locação. Aí vem aquele questionamento, né? Meu Deus, Diego, e o contrato, e a pólice de seguro, e isso e aquilo. Pessoal, se faltar o contrato, nós temos a lei do inquilinato que tem um monte de previsão ali. Então, a responsabilidade do inquilino em pagar o aluguel até o 6º dia útil de cada mês, zelar pelo imóvel como se fosse seu, devolver o imóvel tal qual pegou. Mas, imagine uma locação daqui 3, 4, 5 anos, como que a gente vai entender ou saber como estava aquele imóvel 3 anos atrás? Não é o contrato que vai dizer, não é a seguradora que vai dizer, nem o proprietário, porque ele não vai se lembrar. Muito menos o inquilino, né? O proprietário sempre vai achar que está pegando o imóvel dele pior do que quando deixou na imobiliária, e o inquilino sempre vai achar que ele está devolvendo o imóvel dele melhor do que quando ele pegou. Sempre tem esse questionamento. Então, nada mais certo do que uma vistoria muito bem construída, dizendo exatamente como estava aquele imóvel lá no começo da locação. E aí eu vou usar o exemplo aqui do Fabrício. Você vai olhar para uma janela que está com vidro rachado e a vistoria nem falou da janela. Falou no máximo da pintura e passou por aí. Tá bom? Então, tudo tem que ser muito detalhado para servir como base lá na frente, beleza? O que é mais valorizado numa boa vistoria? Uma vistoria, pessoal, ela tem que ser segura e minuciosa para a gente conseguir ter essas garantias que eu acabei de citar. Comentários completos das avarias. Então, às vezes a gente fala assim, ó, parede boa. Não serve muito essa parede boa. Lá na seguradora, eles não vão nem terminar de ler a tua vistoria. Parede boa, pintura recusada, um abraço. Então tem que estar muito bem descrito o que são esses itens. Pontualidade na realização e na disponibilização da vistoria. Então, se você terceiriza a sua vistoria ou se você faz a sua vistoria, procure ser o mais ágil possível na entrega dessa vistoria, porque eu conheço várias e muitas imobiliárias que já perderam locação por conta da vistoria. O Fabrício falou pra gente, em poucos segundos
as seguradoras fazem uma varredura no cadastro do locatário. Aí o cadastro está pronto, tudo liberado, contrato assinado. O que falta para liberar a chave para o cliente? Vistoria. Aí você marca a vistoria para amanhã é sexta-feira, a empresa de vistorias não tem horário, então ficou para segunda, executa a vistoria na segunda, devolve a chave na terça e a vistoria está pronta na quarta, quase uma semana. Então, o risco de você perder essa locação é muito alto. Então, quando a gente tinha empresa de vistorias, nós buscávamos entregar as vistorias com no máximo 24 horas após a retirada da chave, para que a imobiliária não perdesse locação em virtude da vistoria. Falando de vistoria de saída, normalmente, quando não é, até que seja feita a vistoria de saída, o inquilino não devolveu a chave e esse contrato continua contando os dias. E o inquilino vai reclamar com certeza que pagou mais 3 ou 4 dias de aluguel porque a vistoria não foi feita. E aí fica aquele problema, porque se você dá de desconto esses dias de aluguel, o proprietário vai reclamar lá do outro lado. Geralmente isso se converte em um prejuízo para a imobiliária, tá? O registro e a testagem de todos os itens. Você não pode passar por um item na vistoria e dizer que aquele item está funcionando se você não testou ele. Isso é muito perigoso porque você está assinando essa vistoria. O uso de tecnologias para facilitar a leitura, o armazenamento e o tratamento dos dados da vistoria, tá? Pessoal, ainda tem vistoriador, empresa de vistorias imobiliárias que fazem a vistoria na mão, no Word, na caneta. Se você é uma dessas empresas, você tem que rever esse ponto, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês um material do nosso aplicativo de vistorias. Ele é super barato, tem planos aí com menos de R$ 30 por mês e você consegue fazer vídeo, fotos, tudo no PDF. Se der tempo eu vou mostrar aqui para vocês. Mas fazer vistoria no Word, no papel, guardar no Google Drive, isso está um pouco fora de moda. E aí eu vejo o mercado imobiliário fazendo um monte de eventos pregando tecnologias hoje no mercado imobiliário, com imobiliárias ainda fazendo vistoria na caneta ou não fazendo vistoria. Isso com certeza vai dar problema para vocês lá no futuro, tá? Aí cheguei onde eu queria aqui, por isso que eu acelerei, tá, pessoal? Existe uma boa fórmula para vocês fazerem a vistoria? Aqui, mesmo que você terceirize a sua vistoria ou você faz as suas vistorias, essa fórmula que eu vou passar aqui para vocês, ela é uma fórmula que, se vocês entenderem, qualquer pessoa consegue fazer uma vistoria de excelência e é uma fórmula de vistorias aceita por todo mundo, pelo mercado em geral. E é essa fórmula aqui que a gente, quando dá os treinamentos para as imobiliárias da Porto Seguro, por exemplo, ou lá para a galera aqui de alguns eventos, é essa fórmula que é seguida, tá? E ela é muito simples, vocês vão entender agora. Se você terceiriza a vistoria, olha na vistoria do teu vistoriador se ele tem todos esses elementos na vistoria, beleza? A gente chama de técnica de afunilamento dos itens, tá? O que é isso? A gente vem de um escopo maior para o menor, até a gente conseguir abranger 100% daquele imóvel, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, o imóvel parece óbvio, mas não é. O imóvel é o local em que será realizada a vistoria. Meu Deus, Diego, mais óbvio do que isso? Mas, pessoal, aqui a gente tem um ponto de atenção. Quais partes do imóvel entram na locação e devem ser vistoriados? Então, muitas vezes é alugado o apartamento, mas o hobby box lá embaixo, o depósito, não entra na locação. Ou entra e o vistoriador nem sabe que aquele hobby box existe porque o corretor não avisou. Então já ficou um cômodo do imóvel sem ser vistoriado. Aquela edícula, bom, aqui em Santa Catarina a gente chama de edícula, mas tem a casa principal na frente e lá atrás tem um puxadinho, né? Que tem lá um quarto, uma cozinha e tudo mais. Aquela parte entra na locação ou é um segundo imóvel que o proprietário está alugando? Isso tem que ficar claro. Quais partes do imóvel vão fazer parte dessa vistoria, tá? Maravilha. Entendendo qual é o imóvel que nós vamos fazer da vistoria, agora nós vamos dividir esse imóvel em ambientes, tá? E, de novo, é o local em que será realizada a vistoria. E também quais partes do imóvel entram na locação e devem ser vistoriados. Um vistoriador atento, quando ele for iniciar a vistoria dele, ele vai pegar aquele imóvel como um todo e dividir em ambientes. Se for um apartamento normal, todos vocês têm esse apartamento que eu vou descrever aqui na carteira de vocês. Um apartamento que entra pela sala, tá? No lado esquerdo ou no lado direito, você vai ter a cozinha e a área de serviço ou a lavanderia. Na frente da sala, você vai ter a sacada.
Seguindo para cá, você tem o corredor com banheiro social, 2 quartos e às vezes uma suíte, e talvez nesses quartos tenha a sacada. Todo mundo aqui tem um imóvel nessas características na sua carteira, tá? Maravilha. Então agora eu tenho um imóvel dividido em ambientes. Então o risco de eu deixar algum ambiente para trás na vistoria é muito pequeno. Acontece demais de você fazer a vistoria de um imóvel. Eu cansei de pegar vistorias na qual a gente ia fazer a vistoria de saída e não tinha um quarto, não tinha uma sala, faltou um banheiro. E agora, como é que a gente faz a vistoria disso? Então, dividir o imóvel em ambientes. Vamos afunilar mais um pouquinho agora. Agora, os itens. Dentro de cada ambiente, eu vou fazer a vistoria dos itens. E para que eu não deixe passar nenhum item, a primeira coisa que eu vou fazer é listar os itens que existem dentro daquele ambiente, tá? Os itens, pessoal, o ideal é que você siga uma ordem lógica, ou seja, começa pela porta e pela fechadura, olha para baixo, faz a vistoria do piso e do rodapé, faz os móveis e vai subindo as paredes e o que tem na parede. Interfone, interruptor, tomada, móveis e assim por diante. E termina lá em cima, no teto e com as luminárias. A chance de você esquecer algum item seguindo esse padrão é muito pequena. E com certeza, pega uma vistoria amanhã de uma empresa de vistorias de vocês e confere se não está faltando nenhum item nas fotos. Às vezes falta um ar-condicionado, falta um sofá na vistoria e assim por diante. Quando eu trabalhava na imobiliária Bragnoli, isso foi em 2012, 2013. Não tinha aplicativos de vistoria com fotos ainda. A rede de vistorias nem existia, a Houseful nem existia. Eu fui sócio da Houseful, tá, pessoal? Não da rede de vistorias. Essas empresas não existiam ainda. Então, as vistorias eram feitas no celular ou no Word, mas não tinha foto. E naquele tempo, eu me lembro que um colega meu, ele discutiu com um locatário em relação a uma mesa que estava lá na sala. E o vistoriador falou que o locatário tinha que retirar a mesa e o locatário falou que não, que a mesa era do imóvel. E ficou aquele embate que era o que não era. O vistoriador cobrava para retirar a mesa porque a mesa não estava na vistoria de entrada. E o locatário dizia que a mesa era do imóvel. O que aconteceu? No fim das contas, o locatário falou, beleza, vou tirar a mesa. E ele levou a mesa embora, para ele, obviamente. E o proprietário, quando foi visitar o imóvel, cadê a mesa? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Tá faltando uma mesa aqui no meu imóvel. Aí o que foram fazer? Foram identificar, buscar as fotos do anúncio no sistema da imobiliária. E na foto da sala estava lá a mesa. E aí, obviamente, a imobiliária teve que arcar com o custo dessa mesa. Então, veja, o vistoriador que fez a vistoria de entrada esqueceu de registrar um item que gerou um prejuízo para a imobiliária. Prejuízo duplo, porque naquela época a imobiliária teve que pagar a mesa e ainda perdeu a administração do imóvel, tá? Então, entendemos que a gente tem que fazer uma lista de itens que tem dentro do imóvel, beleza? Legal. E esses imóveis, pessoal, aliás, esses itens, eles têm uma fórmula de tópicos que tem que ser vistoriado. Todos os itens vão passar por pelo menos esses 5 tópicos que vocês estão vendo aqui, com uma ou outra adaptação. Então, o nome do item, tá? É super importante, pessoal, que a gente faça... Opa, deixa eu só voltar aqui. É super importante que a gente tenha registrado o nome do item. De novo, parece óbvio, mas não é. Uma coisa é uma fechadura tetra. Aqui a gente chama de fechadura tetra, não sei como que vocês chamam aí no Rio, trava de segurança, alguma coisa assim. Outra coisa é uma fechadura, a fechadura normal do apartamento. Outra coisa é uma fechadura eletrônica. Então, tem que ter o nome desses itens. Os acessórios do banheiro. Eu não posso simplesmente chamar todos os itens do banheiro de acessórios, porque quando eu for fazer a vistoria de saída, eu tenho que saber quantos portas-toalhas tem, quantos portas-shampoos e assim por diante, para poder cobrar isso do locatário na vistoria de saída, tá? Então é importante o nome de cada item. O material é mais importante ainda, porque veja, vamos usar os acessórios aqui como exemplo. Na verdade, vamos usar a pintura como exemplo, tá? Que para ficar mais próximo aqui para vocês. A pintura ela pode ser feita de tinta acrílica fosca, ela pode ser feita de tinta acrílica acetinada, tinta acrílica semibrilho, tinta acrílica brilho. De uma para outra, nessas 4 que eu falei aqui para vocês, o valor quase dobra.
Então eu compro uma lata de tinta fosca por R$ 300, eu compro uma lata de tinta semibrilho por R$ 600, eu compro uma lata de acetinada por R$ 950 e uma brilho por mais de R$ 1.000. Então veja aqui, descrevendo erroneamente o tipo da tinta, eu já não consigo mais cobrar desse locatário o valor total dessa pintura na vistoria de saída, e quando eu for mandar essa vistoria para um sinistro, eles não vão indenizar a tinta acetinada que está na parede, eles vão indenizar o que está na vistoria, que é a tinta fosca. E aí você já está com um baita de um problema com esse teu proprietário. Outro exemplo, sabe aqueles porta-toalhas de banheiro? Você vai ter os ganchinhos, aquelas barras para colocar ali a toalha, de plástico cromado, que na Leroy Merlin custa R$ 39,00, e os de inox, que na mesma Leroy Merlin custa R$ 800,00. Na foto é tudo igual. Novinho brilha os dois, todo mundo brilha na foto novinho. Mas depois de um tempo, esse de plástico cromado começa a ficar fosco. E na vistoria de saída você vai cobrar qual? Então o material é super importante para esse cliente, tá? É para essa vistoria, beleza? Com relação ao estado, pessoal, não tem como você fazer uma vistoria e não falar o estado do item, tá? A nomenclatura varia um pouco de acordo com a região, de acordo com a imobiliária. Conheço empresas de vistorias e imobiliárias que usam apenas a nomenclatura novo, usado, funcionando e não funcionando. Outras empresas usam em bom estado, em mau estado, em estado regular e estado novo. Vale a pena destacar aqui para a gente, provavelmente alguns de vocês pensaram isso. Bom, Diego, mas o que é bom para mim não é bom para ti. Pessoal, aqui não é uma opinião, não é subjetivo. É o estado que aquele item está se apresentando no momento da vistoria. Então a gente pensou aqui para instruir um pouco vocês, que é o seguinte: como classificar um item em estado novo? Novo é o primeiro uso. Aquele item nunca foi usado, é novo. Em bom estado, é um item que já foi usado, mas não apresenta características negativas. Em bom estado, está funcionando perfeitamente. Em estado regular, é um item que já foi usado e já apresenta algumas características negativas. Pega aquele gabinete do banheiro de exemplo. A porta está arrastando uma na outra, o puxador está lascado, tem pontos estufados e inchados na madeira, a gaveta está um pouco tortinha, estado regular. Em mau estado, é um item que não tem mais condições de uso. Dali você tem que descartar ele, tá bom? Com relação ao funcionamento, não tem como vocês fazerem uma vistoria sem registrar o funcionamento desses itens. Você tem que olhar para um ar-condicionado e dizer se ele está funcionando ou não. E melhor, pessoal, você tem que ligar esse ar-condicionado e demonstrar o teste desse ar-condicionado. Diego, como que eu vou demonstrar numa vistoria que é em PDF, em papel, o teste desse ar-condicionado? É por isso que quando eu terminar esse slide aqui, eu vou mostrar para vocês uma vistoria que tem fotos de excelente qualidade e vídeo direto na vistoria. E aí vocês vão ver que o uso de uma tecnologia maravilhosa, vocês vão conseguir registrar tudo dentro do imóvel, sem precisar fazer processos depois, vistoria depois. Tudo você faz via aplicativo e tudo muito seguro, tá? Por fim, as observações gerais daquele item, a marca, a quantidade de gavetas, a quantidade de defeitos, aí você vai fazer um fechamento dessa vistoria. Se vocês conseguirem colocar, pessoal, na vistoria de vocês, esses 5 tópicos aqui, a vistoria de vocês vai ficar perfeita e vocês não vão ter problema com as vistorias. É isso aqui que a Porto Seguro está analisando nos sinistros deles, tá? Só para vocês terem essa informação. Ficaria mais ou menos assim, então, ó, pintura em tinta acrílica acetinada, pintura nova na cor branco gelo, por exemplo. Ou um ar-condicionado. Ar-condicionado em bom estado, de plástico, com frente em inox, modelo split, funcionando, da marca Comeco, com filtros limpos e controle completo e funcionando. E assim a gente vai fazendo toda a nossa vistoria, tá? Ô Ricardo, esse material aqui, ele tem quase 80 páginas e a gente tem um curso de vistorias que é gratuito também. Depois, se você me passar o e-mail do pessoal ou alguma coisa nesse sentido, eu posso disponibilizar isso aqui para todo mundo, em parceria que a gente tem aqui com a O2. Esse material vai todo gratuito para vocês também. Se a galera for comprar aí curso de vistorias, eles vão pagar 200, 300, R$ 1.000, mas a gente vai dar de graça para vocês. Eu vou usar esses últimos minutinhos aqui para mostrar para vocês agora uma vistoria pronta, feita pelo aplicativo Pleno Vistorias. E aí vocês vão ter o resultado de uma vistoria que ela é bem interessante, tá? Pessoal, então olha aqui, ó.
Nessa vistoria aqui, vocês conseguem personalizar a vistoria lá na plataforma de acordo com a marca de vocês. Então, esse fundo preto aqui, eu sou vascaíno, tá? Eu sei que vocês são do Rio aí, esse fundo preto com coisa vermelha aqui, eu nunca gosto muito, mas a imobiliária fez isso aqui. Então, ela personalizou o cabeçalho da vistoria de acordo com o nome dela. Tá? Bom gosto, tem bom gosto. Não, eu tenho bom gosto, né? Imobiliária não. Foi gol do Peñarol já, pelo que eu ouvi dizer. Ainda falta 10 minutos, hein? Olha lá. Bora lá. Aí, pessoal, olha só. Aqui, ó, a gente tem a identificação do imóvel, tá? Tudo isso aqui é feito pelo aplicativo. Essa formatação que vocês estão vendo aqui, vocês não precisam fazer nada em PDF, nada. O aplicativo faz tudo para vocês, tá? A colocação aqui do nome das pessoas que participaram dessa vistoria, orientações gerais da vistoria, que já vem aqui, esse texto já vem programado no sistema, vocês até podem alterar esse texto se vocês quiserem, mas não precisa escrever sempre que vocês forem fazer uma vistoria, vai estar sempre aqui para vocês, tá? Depois, as observações gerais da vistoria, e aí a gente chega na vistoria propriamente dita. Então, olha só, aqui eu tenho a vistoria das chaves, tá? 2 chaves simples da sala, 2 tags de acesso, uma chave do correio, uma chave do controle e um controle do portão funcionando. E eu tenho aqui a foto dessa vistoria, dessa chave. Aí eu posso clicar aqui, ó, e eu tenho a... Opa, deixa eu só diminuir aqui, que senão vai me aparecer a barra do... Aqui, aí, beleza, agora vai funcionar bem. A barra aqui do zoom na frente. Então aí eu tenho, ó, a foto em tamanho real, tá? Isso você tira pelo aplicativo e o aplicativo monta para você essa vistoria. Aí se você quiser, você pode ter agora as fotos individualizadas dessas chaves, tá? Você pode dar um zoom, ó, para ver bem de pertinho, e você pode ter o vídeo direto no PDF, pessoal. Pelo aplicativo, você grava o vídeo, ó, e aí você já consegue ver comprovar o funcionamento da chave aqui na própria vistoria. E aí você segue. Olha só que legal isso aqui, ó. Diego, como é que eu vou saber que um controle de portão ele estava ou não estava funcionando? Olha só, você consegue fazer isso, esse vídeo, direto no aplicativo, você baixa a vistoria e o vídeo sai aqui para você, ó. Não precisa baixar o vídeo, não precisa fazer nada. Você filma e ele sai no PDF pro teu locatário. E outras coisas que vocês podem fazer na vistoria. Então, veja bem. Aqui embaixo, ó, eu tenho a vistoria da porta. Essa vistoria aqui, pessoal, ó, esse texto, ele não foi escrito, ele foi falado para o aplicativo. Você fala e o aplicativo escreve para você. Nem digitar você precisa, tá? Você fala e o aplicativo digita para você a vistoria. Então, você tem, ó, porta de abertura comum, de madeira semi-oca, em bom estado, funcionando, com pintura em esmalte fosco na cor branca, pintura nova. Possui um prego aparente na parte externa, numeração, fechaduras e dobradiças com marca de tinta. Possui uma fechadura tetra com manchas de tinta e sem chaves para uso. E aí você tem todas as fotos logo aqui embaixo, em tamanho real, para você ver essas fotos maravilhosas e de poder comprovar tudo. Diego, como que eu testo os itens na vistoria e comprovo que eles estão funcionando? Veja, você tem aqui, por exemplo, esse chuveiro, ducha eletrônica da marca Lorenzetti, Topjet, completa e funcionando, instalada e afastada da parede. Aí você tem aqui, ó, uma foto mostrando com o termômetro e aí funcionando. Aí você pode fazer isso aqui para o seu cliente, ó. Você vem e faz um vídeo para ele. Ó. E aí você comprova o funcionamento dessa ducha. E o detalhe, pessoal, é que você não precisa mandar esse vídeo separado para o seu cliente. No PDF que ele vai abrir lá no celular dele, ele vai conseguir ter acesso a isso. E aí o céu é o limite para vocês. Vocês podem, por exemplo, fazer vistoria, o mesmo sistema aqui do vaso sanitário. Então, eu quero comprovar que o vaso sanitário está funcionando e sem vazamento. E aí você vai e comprova isso também. Todos esses vídeos têm áudio, então você pode falar para a vistoria, dizendo se tem algum problema ou não. Outras ferramentas que aqui a plataforma vai entregar, o PDF da vistoria, é importante que vocês tenham também. No final aqui da vistoria, você vai ter um QR Code para as fotos. Então, se o teu cliente pedir essas fotos em tamanho real, ele vai clicar aqui nesse link. O próprio sistema, lá no celular dele, vai montar um laudo agora com todas as fotos.
beleza? E se por acaso o teu cliente quiser as fotos baixadas no celular dele, não precisa você mandar. É só ele clicar aqui, ó, em baixar mídias, que lá no computadorzinho dele já vai aparecer todas as fotos separadas por ambientes, ó. Sala, cozinha, área de serviço, e aí aqui dentro todas essas fotos, tá bom? Pessoal, nessa vistoria que eu mostrei para vocês aqui, tem mais de 1000 fotos e ela foi feita em 1 hora. Então, uma vistoria super completa com um tempo super reduzido de execução da vistoria, tá? Além disso, o nosso sistema, o Pleno Vistorias, ele tem o sistema de agendamentos de vistoria, tem o sistema de contestação, onde o teu cliente pode contestar direto da vistoria e com retornos e notificações via WhatsApp, para que o teu processo de vistoria seja totalmente automatizado, tá? Eu vou me despedir por aqui, Ricardo. Abro aqui por uns 5 minutinhos de perguntas, se o pessoal quiser fazer. Eu só queria fazer uma consideração rápida, Diego, vou levar nem um minuto aí. De fato, a O2 já teve uma empresa de vistoria. Eu acho assim, cada vez que eu vejo uma apresentação sua, eu vejo vocês evoluindo cada vez mais. Eu sempre olhei, né? A O2 sempre olhou o mercado de vistoria como um problema, de fato, na ponta, que é de fato um problema, e você traz uma solução como essa. Eu vejo assim, pessoal, isso aí, na nossa visão como corretores de seguros, isso aí elimina. Eu não vou te falar 100%, porque 100% é muita coisa, mas uns 80% dos problemas da relação inquilino-proprietário está aí. Porque isso deixa vocês numa posição de imparcialidade absurda. Porque uma vistoria bem feita, ela não só resguarda o inquilino, ela resguarda o proprietário e resguarda o administrador, que são vocês, muitas das vezes. Então, assim, a seguradora, você vê uma Porto carimbando aí um negócio desse, porque e olha que a gente está falando de uma empresa, uma das maiores seguradoras do Brasil, carimbando isso, ou seja, ela vê também isso como um problema, porque é um problema, mas está deixando de ser, né, Diego? Estou gostando da evolução de vocês, cara, parabéns. Bom, muito obrigado aí pela consideração, Fabrício. E assim, pessoal, o nosso aplicativo, o Pleno Vistorias, ele é o único homologado pela Porto, tá? Então, assim, é o único que a Porto carimba e fala, não, esse aplicativo aí, ele desenvolve a vistoria que a gente acha que é a mais segura, assim. Então, tá na mão, vocês podem nos procurar depois. Eu consigo liberar, Ricardo, para o pessoal aqui não só os participantes hoje, mas todos os associados de vocês, um acesso gratuito, preço reduzido. A ideia aqui nossa hoje, a gente tem um projeto, pessoal, chamado Vivendo de Vistorias. Tem no Instagram, tá? Vivendo de Vistorias. Lá, a gente só fala sobre vistorias. Então, assim, a nossa ideia hoje, claro, ninguém trabalha de graça, mas a nossa ideia é tornar comum esse assunto de vistorias no mercado imobiliário do Brasil, porque é um assunto muito marginalizado. Então, o nosso aplicativo ele tem um baixíssimo custo, ele poderia custar muito mais alto, os cursos de vistoria são gratuitos. Para você ter uma ideia, o evento que eu vou fazer agora é um evento gratuito para várias empresas de vistorias do Brasil, para a gente só conversar sobre possíveis sanções que as empresas de vistorias podem sofrer por erros de vistoria. Então, tudo isso gratuito, para que a gente tenha essa consciência, essa educação nesse tema de vistorias, tá? Então, vocês podem nos procurar depois ali, a gente pode fazer um bate-papo. Eu estarei no Rio aí no final do mês, a convite do Fabrício também. No outro mês eu vou estar no Summit aí também junto com vocês. E a gente pode, enfim, disponibilizar o acesso para vocês testarem. Se vocês gostarem, vocês usam. Se não gostar, é só não usar também. E a gente está sempre à disposição aqui para vocês. Ricardo, caso, assim, eu cheguei em 30% do material, tá? Se quiser depois um outro bate-papo, um outro momento, eu fico à disposição aqui de vocês, beleza? Eu tinha algumas perguntas, mas acho que não vai dar tempo. Falta 2 minutos e meio. Manda aí. Vamos tentar acelerar. Vamos Vamos ser o mais aproveitar objetivo possível, então. Bate bola, jogo rápido, que nem a Marília Gabriela. Vocês fazem vistoria ou vocês só oferecem um app e o curso? Hoje só o app e o curso, e a gente indica algumas empresas de vistoria, né? Então, assim, a gente tem os nossos clientes nas respectivas regiões, e aí a gente vai dizer, olha, nessa região a gente tem essa empresa de vistorias que atende aí, mas não é vinculado com a Pleno, a gente não ganha dinheiro na execução da vistoria, a gente disponibiliza o sistema. Entendi.
qual que é o prazo para assinatura da vistoria na entrada? Você Legal. Cara, nunca entrega a chave sem a assinatura da vistoria. Tu tá assinando uma carta de execução. Assim, porque ao entregar a chave, o imóvel já está na posse do inquilino. E ele tem que concordar com o estado daquele imóvel. Então, assim, eu estou te entregando a chave, mas tu assina a vistoria aqui junto comigo. Porque ele vai ter um prazo para contestar essa vistoria. E ele Isso, pode é. simplesmente dizer, olha, não concordo com o que está aqui na vistoria. Né? Então, sempre, sempre, sempre. Da mesma forma que você não pode entregar a chave para o cliente se a biometria não foi confirmada lá na seguradora, também não entrega se ele não assinou a vistoria. Ele tem que assinar a vistoria porque é uma segurança. E assim, vistoria sem assinatura não tem validade para o jurídico, tá? Tem que Não, estar não tem assinado. validade para o jurídico e vou te falar, por incrível que pareça, já pegamos vários casos sem assinatura, esquece, depois que o inquilino entra já era. Nunca mais. Esquece cobertura de pintura e danos, pode esquecer que não é, nem adianta defender de nada, porque é isso que você falou, não tem validade jurídica. Então, Mas então seguradora não indeniza. você assina a vistoria antes dele entrar e depois dá um prazo para ele contestar, uns 20 dias. Perfeito. Não, menos, dá ali uns É. 5 dias para ele, no máximo. 5 dias. Eu conheço imobiliária que dá 30 dias, mas assim, se a tua vistoria for muito bem feita e muito bem documentada, com fotos, vídeos e tudo mais, você pode dar 30 dias para ele tranquilo, porque ele vai contestar e você vai na vistoria rebater a contestação dele. Agora, se for uma vistoria mais ou menos, o mais rápido possível. Entendi. E aí assina de novo? E aí sim, você pode pedir, olha, a gente tem aqui a contestação, concordamos aqui em algum ponto, eu estou te mandando para uma nova assinatura. Entendi. Aí você muda lá no aplicativo de vocês. No nosso aplicativo, você não precisa alterar a vistoria, é criar um documento de contestação separado da vistoria. Entendi. Até para não ter a questão de adulteração, né? Porque daí você tem uma vistoria lá na seguradora e uma alterada com o cliente. Não, aí tem uma ordem do tempo, ó. Essa vistoria foi contestada no dia 19 às 19 horas por tal pessoa. Entendi. Bom, as outras perguntas que eu tenho, acho que fica no privado que já deu 7 horas, essa hora aí. Maravilha, então. Pessoal, pode remarcar aí, faz uns 2 meses, eu acho, a gente teve na Bolsa da Barra, daí com o pessoal da Renascença lá, o Edson convidou, a gente fez um bate-papo bem legal. Se vocês quiserem estender aqui esse assunto, chama que a gente está sempre à disposição. É muito legal participar desses eventos, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Diego. Maravilha. Obrigado, Pessoal, Fabrício, obrigado, todo viu? mundo que estava presente aí. Um abraço, Valeu, até Diego. mais. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Abração.